bem-vindos a mais um Rivotalks, esse espaço maravilhoso de conversas. Nosso último espaço maravilhoso de conversas esse ano. Que bênção, férias. Né? E ele abre portas para o... Para o Rivo News, nosso resumo semanal de notícias, toda sexta-feira desse mesmo canal, quando a gente tenta avaliar um pouquinho do que está acontecendo durante a semana, para além da astrologia. Exatamente. E hoje estamos aqui recebendo, como vocês já sabem, Dona Virgínia Rodrigues de Carvalho. Seja bem-vinda ao Rivotalks, Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz. É bom ter você aqui, porque você é aquela pessoa que mistura tanto o lado... Você quer só a análise prática e matemática da astrologia? Você entrega. Você quer um místico? Você também entrega. Então vai ser bom demais. E tem um quê de fofoca também, né? Antes de falar das previsões do ano, Virgínia, você atende muita gente famosa, já atendeu muita gente famosa. O que mais te impressiona quando você abre um mapa de alguém muito famoso, muito conhecido? Sei lá, tem mais insegurança do que você imagina? Tem algum componente que se repita no mapa dessas pessoas que talvez explique por que elas são tão conhecidas? Tem alguns pontos no mapa que vão mostrar pra gente que aquela pessoa ela vai ter mais fama, no sentido de que talvez o que ela faça ou a missão dela envolva tocar muitas outras pessoas. Então tem alguns indicativos no mapa que a gente pode traçar um padrão de, olha, existe uma tendência aqui que essa pessoa fique mais conhecida, ou ela tenha que ir para uma mídia, ganhar espaço. Em termos de vulnerabilidades, eu acho que isso é interessante, porque a gente vê a PJ, né? O CNPJ ali. Você não vê a pessoa física. Então, às vezes, você pode ter uma pessoa que tem aquelas vulnerabilidades, mas ela não demonstra. Então, a astrologia ajuda ela a se fortificar. E, às vezes, a PJ é uma sublimação, né? É o personagem da PF, que ela escolheu para conseguir colocar todas aquelas dores e sentimentos em uma grande coisa. Então, na verdade, eles são a mesma coisa, né? Eles estão super conectados. Seja o personagem, seja a pessoa física. E aí, quando você abre o mapa, você consegue ver isso tudo com clareza, né? Com certeza. E, Virgínia, você talvez tivesse no seu mapa, provavelmente, esse sinal de que você tinha que estar mais exposta e não escondida. O seu próprio mapa, né? Porque você começa ali como advogada criminalista. Que eu amava. Amando fazer o que você Mas fazia. só quem ama faz penal. É verdade. Não tem ninguém que faça penal assim, mais ou menos. Até curto. Não, e ela era tem que advogada amar criminalista que gostava ainda de lidar com as pessoas envolvidas, não necessariamente com crime. Você gostava, tanto que você fez amizade até com uma das pessoas que tinha sido abandonada pelo escritório, exatamente. Né? E aí você falou, não, vou dar apoio aqui, né? Eu tinha muito mais facilidade em lidar com os clientes, entender aquele caso. Então, a gente treinava muito cliente, né? Então, por exemplo, ele vai ter um júri, uma audiência. Aí você tem que imaginar todas as possíveis perguntas e cenários que podem ser feitos para aquela pessoa não deixar a emoção dominar e acabar, né, saindo da tese de defesa que a gente tinha. Isso era o que eu mais amava, estar com os clientes, entender a mente deles. Então, quando eu comecei a estudar astrologia, eu já tentava dar uma olhada qual que era o crime ali para eu ver se eu conseguia algum paralelo. Entendi. Isso depois que você já começou a estudar astrologia, né? Exatamente. Mas antes disso, sem sinal nenhum do seu ex-namorado que mandou você estudar astrologia para entender melhor a cabeça dele, você pegou e falou, não, eu gosto de pessoas. Mas você acha que ali, naquele momento, já tinha um quê... Aí eu vou falar da parte mística da Virgínia, que tentava acessar pontos que... O seu lado aquariano, acessar pontos que ninguém prestava atenção? Com certeza. Eu, criança, adorava documentário de true crime, assim. Minha mãe me deixava 5, 6 anos, eu ficava vendo documentário de crime real, porque eu queria entender qual era o contexto que levou aquela pessoa... A cabeça das pessoas, pequenininha. Pequenininha, tanto que eu lembro que o caso da Suzane Richthofen, eu tinha 7 anos, os Nardoni pouco mais de 10, e eu sabia tudo. Tanto que o primeiro escritório que eu fui trabalhar, eu escolhi assim, porque eu queria o escritório que tivesse trabalhado no caso da Suzane. E aí, deu certo, foi o escritório que eu trabalhei a maior parte do tempo. Entendi. Mas sempre curiosa em como funcionava a mente da pessoa, assim, o que fazia ela chegar até lá. E é por isso que talvez a astrologia tenha explodido a sua cabeça. Com que aí você certeza. entendeu muitas coisas que você não entendia. Tudo aquilo, né? Entendi. Que eu tinha intuitivamente de percepção, mas eu não sabia o que era. E aí a astrologia deu nome para isso. Mas para comportamentos, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, decodificação neuroastral, né? Isso.
Eu diria que, inicialmente, eu achava que começava aqui, vai. A pessoa nasceu, ela tem essas características, ela pode usar assim ou assim. Depois de muitos anos atendendo, eu fui percebendo que tinha conexões anteriores. Então, quando a gente começava a olhar a gestação, já tinha coisas que explicavam o mapa. Passou, aí eu comecei a procurar a história da família. Comecei a ir mais longe, né? Que é nos a ancestrais. astrogenealogia, né? Que você está fazendo agora. Astrogenealogia. Aí eu percebi que não começava ali, que na verdade o nosso erro era começar no nascimento. Tinha muita coisa antes. Então não é só um comportamento, é uma ligação que você tem de estar naquele clã, que tem aquelas memórias, e depois você pode viver aquelas memórias de uma maneira ou de outra e se comportar, portanto, de outra maneira. Então, começou no raso, né, do comportamento, mas depois a gente vai identificando muita coisa por padrão de repetição, né, muito mapa atendendo. Uhum. E eu gosto de história, então a pessoa não senta para fazer o mapa e eu fico, você é Áries, nananã. Primeiro ela me conta tudo, aí depois a gente entra no mapa, para conectar a vivência com o mapa, né, para não ficar uma coisa tão genérica, assim. Claro, aquelas previsões que se aplicam a todo mundo, Exatamente. né? Exato. E não, que ela fala que tem gente que chega muito fechada querendo assim, vai, brinca de adivinha comigo. E ela falava, cara, se você não se abrir aqui comigo, eu vou te entregar só muita coisa restrita. Claro. Exato. Eu consigo olhar mais se você me entregar a história. Você tem os graus do mapa, né, que são as idades importantes na vida da pessoa, e eu normalmente faço progressivo, desde da gestação, nasceu. E tem gente que fica, não me lembro, não sei nada, nada. Chega uma hora que eu falo, bom, mas você não viveu nada, porque eu tô nos 15 anos, você não tem nada pra me contar, você não tomou um sorvete, assim, eu não tô te pedindo... Que te marcou, né? Nem necessariamente é uma coisa marcante, eu sempre falo, me fala o que vem na sua mente, e eu vou trabalhar com isso aqui, você não precisa fazer um filtro, sabe? Eu falar essa idade, falar, eu tava tomando um sorvete no parque com a minha tia. Ok, eu que tenho o trabalho de entender o que você tá mostrando aqui. O seu trabalho é me contar. Mas tem gente que fica muito fechada, por isso que eu sou muito resistente a mapa de presente. Porque normalmente quem ganha o presente, a pessoa não sabe muito bem o que está acontecendo ali. Eu lembro que teve um caso logo no começo que acho que ela deu pro namorado, ele ficava mais inquieto na cadeira. Mas eu tenho que falar disso? Mas tá aparecendo mesmo? Mas é isso mesmo? Aí eu falei, acho que presente talvez não seja um... A não ser que você saiba que a pessoa goste e queira muito. Exatamente, né? mas... acho que pode ser bom pra você. Normalmente essa pessoa chega totalmente resistente. Entendi. E atrapalha, porque ela meio que vai te testando, né? Isso deve ser muito irritante, né? Porque você tá ali pra tentar ajudar e não pra ser testada, né? Esse que é o ponto, né? E nem é a minha filosofia. Eu acho que tem até pessoas que se propõem a essa coisa meio vidente, né? De, eu vou dar o seu futuro. Mas não é como eu vejo a utilidade da astrologia. Então... às vezes você tem que explicar. Então, vamos falar um pouquinho disso, que eu acho que é muito interessante trazer esse ponto que eu falei que é a parte técnica que você entrega para quem gosta, né? Que você fala que o mapa astral é um GPS. Ele te indica caminhos mais fáceis para você chegar nos determinados pontos da sua vida. Você pode virar à esquerda quando tá mandando virar à direita, você só vai demorar mais tempo para... Isso é uma coisa que é estudada há milênios, não é de agora. Então fala um pouquinho dessa história da astrologia para as pessoas entenderem, que eu te acho muito didática falando isso. E ainda tem cafezinho chegando. Muito obrigada. Nossa, um brigadeiro. Que é maravilhoso. Touro no mapa aqui? Ele. Eu sou o touro. E eu sou ascendente em touro. Tá, mas ele é o taurino. O docinho é bem do touro. Bom, a astrologia ela é um estudo milenar, né? Então ela começou muitos anos antes de Cristo, ali, 5.000 anos antes. E a parte mais interessante era como ela se desenvolvia em povos que não tinham conexão alguma. Uns com os outros. Exato, estavam distantes. Parte da China, outra parte aqui Maias. Exatamente, América Latina, Egito, e eles estavam traçando padrões. Então, eles percebiam que existia uma conexão, uma inter-relação entre movimentos que eles viam no céu e coisas que aconteciam aqui na Terra. Isso independente, né? E ela começou muito mais voltada para uma astrologia mundial, para prever guerra, para prever invasão, melhoras de plantação, vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro. Então era uma coisa muito mais voltada para os reis e para os nobres, né? Não era todo mundo que tinha acesso nem à astrologia e posteriormente nem tarô. Isso sempre foi dos nobres. E, bom, isso foi se popularizando muito recentemente, digamos, pós-iluminismo, né? Então,
caiu um pouco de desuso por conta das filosofias iluministas, que tiraram absolutamente tudo de místico que existia, embora antes disso a astrologia era obrigatória nas universidades. E depois veio voltando no século XXI, final do XX para o XXI, mas com essa vertente mais pessoal, mais psicanalítica, né? Mas, por exemplo, nesse meio tempo, a gente tinha Freud, tinha Jung, que já tentavam entender como a simbologia já refletia o inconsciente das pessoas. Tirava tarô? Freud tirava. Toda terça-feira ele tirava tarô, porque ele queria ver se existia alguma correlação entre o que acontecia com os pacientes e o que saía de frequência energética ali, assim, exatamente, no tarô. E o Jung muito mais, porque ele já era mais aceita tilelê, mesmo né? a simbologia como parte, né? Mas sempre esteve presente, sempre foi conhecimento dos nobres, a igreja sempre usou também, tanto é que Moisés abre o Mar Vermelho e tem uma especificação de lua que era para ter sido vista. Então a Bíblia usa muita referência também de luminares e as pessoas às vezes se enganam achando que é contra a Bíblia, porque a Bíblia fala de adoração. Né? Então ninguém acha que o Deus Sol fez nada, mas que é um instrumento divino, minimamente de sinais pra gente, comunicação é. Então, Entendi. ela começa, né, nessa coisa mais, vamos ter guerra, não vamos ter, vai ter plantação, vai ter invasão, não vai ter. E os reis sempre tinham, né, comitivas de astrólogos, e ela vai se pessoalizando no movimento mais recente. Bem recente, no caso. Que aí fica com essa pegada de terapia, né? Isso muito mais recente. Isso realmente é um movimento de 20 anos pra cá. Ela teve lá antes dos anos 2000, essa coisa mais horóscopo, né? João Bidu, que tem todo o seu mérito de ter trazido a popularidade disso. Então, ele é o maior nisso. E depois, a gente foi trazendo algumas vertentes de fora, que são essa mais psicanalítica, mais terapêutica, né? Que já estão estudando, só que aqui no Brasil é mais recente. Mas fora já tem um estudo mais forte de doutrina nesse sentido. Entendi, para aplicação real, terapêutica na vida das pessoas, né? Exatamente. Mas aí até então, Dona Virgínia passava ao largo, né? Sabia que era aquariana. Você sabia qual era o seu ascendente, lua, lá no passado? Não sabia nada? Nada. E aí o ex-namorado, você vai viajar para Portugal, ele fala, vai estudar um pouquinho. Acho que você não consegue me entender. Se você ler do meu signo, você vai saber quem eu sou. O spoiler é que eu li e nunca mais voltei. E você sabe que eu sempre quis ter uma filha de escorpião. Jura? Porque eu gostava muito da coisa do escorpiano de não enfrentamento, assim, entendeu? Ele vai comendo pelas beiradas e acaba fazendo o que ele quer. Eu achava isso muito legal. E veio o escorpião, a menina. Aí eu tô passando... E talvez não acho mais tão legal assim. Porque ela é escorpião com ascendente de peixes. Então, vamos dizer que ela é muito intensa. Muito sentimental, entendeu? E aí eu peno um pouco. Mas só que aí você foi estudar... Que é o seu oposto, né? O touro já complementa. Eu sou gêmeos com ascendente em touro. Isso, normalmente a família faz isso. Ela vem com as oposições pra poder trabalhar você, né? Aí, ó, pra poder trabalhar. Que maravilha! Isso, por isso que a Eduarda joga verdades na minha cara. Aos 9 anos. Difíceis de engolir. Eles não tem pena. Não tem. Não. Impressionante. É uma coisa sem filtro. Mas aí você nem sabia nada, foi estudar, começou a se interessar e se apaixonou. Foi. E ficou nessa ali estudando e fazendo o mapa dos amigos de boa. Eu tive uma assim forma de exercício. Um momento de catarse quando eu conheci. Eu falei, meu Deus. Você nem dormia de madrugada, né? Eu virava... Tinha um computador. Eu fiquei numa casa lá em Portugal que ficava todos os universitários, assim, de vários lugares do mundo, né? E tinha um computador para todo mundo. E aí eu esperava chegar à noite, que ninguém ia usar, e virava a madrugada estudando. Entendi. E fiz isso, meu intercâmbio todo. O que eu tinha que estudar mesmo... praticamente não fiz. A parte do direito. Exatamente. Mas a astrologia... E aí eu comecei a testar com os meus amigos. Falando pro pessoal daqui, pedindo os horários, né? E aí eu tenho esse caderno até hoje. O primeiro caderno que eu escrevi já tinha muita coisa, assim, super interessante. Que eu já estava vendo pelo Astrolink, que a gente estava comentando agora. E comecei a fazer dos meus amigos. E na época eu super queria voltar pro escritório que eu trabalhava. Então eu lembro que eu fiz até um mapa dos sonhos, assim. Eu queria voltar para o escritório. Era meu sonho ser advogada ali, porque eu era estagiária na época, né? E voltei, só que voltei contando da astrologia.
E aí todo mundo começou a gostar disso e se interessar. Então eu ia falar sobre alguma coisa de processo, era, então tá bom, entendeu? É isso. Mas e o meu mapa? Quando você pode fazer? Ai, Eu queria saber. e ainda de graça, imagina. É. Tem um mapinha bem feito de graça. Entendeu? E aí, nisso foi indo de um em um, conversando com as pessoas. Mas assim, dizer que em algum momento eu pensava em trabalhar com isso, eu vou dizer que eu acho que eu nem sabia que dava pra trabalhar com isso. Mas você aplicava no dia a dia da sua profissão de então. Isso, mas assim, curiosa, Tá. né? Pegava o mapa, olhava o mapa dos clientes, assim, isso aqui, esse crime tem mais a ver com isso. Mas uma coisa, sei lá, assim, vamos tentar adiar esse julgamento, porque nesse dia aqui vai ser pior, aí não. Não, eu não tinha esse conhecimento. Entendi. Pra mim era uma coisa pessoal mesmo. Depois que eu caí no universo mesmo, que as pessoas começaram a pedir mapa, aí eu comecei a ter que ir atrás de outras coisas, entendeu? Mas Aham. era hobby puro. Tá aí uma questão interessante. Para uma astróloga, você baliza a sua vida fazendo mapas dos Da sua dias, vida? das coisas, o tempo Tudo. todo? Nossa, se eu Se mergulhasse você a soubesse sério... fazer, né? O tempo todo, o tempo todo. Às vezes é bom, às vezes você fica, ai meu Deus, esse trânsito tá difícil, nossa. Talvez melhor outro dia. Tomara que ele venha pra ensinar isso e não isso, sabe? Mas eu sei que você é tão ligada nisso, que a gente já estava olhando um pouquinho da tua história antes, que quando você pediu para remarcar a entrevista, e no seu áudio você falou assim, até porque eu não ia estar com energia focada aí. Eu falei, não vai ser. Não pode discutir. Não, porque se você tem essa ligação, é importante de fato você estar aqui entregue ao momento. Você não pode estar muito com a cabeça, com a cabeça fora, né? Para o que a gente faz, não. Você tem que estar atento a tudo, né? Tanto é que eu fui estudar leitura não verbal depois. A psicanálise. Isso, a própria psicanálise. Porque tudo é informação. Tudo que a pessoa te dá, como ela se move, o que ela resiste a responder. Tudo é informação para a gente, né, analisar. Então, se você não tiver centrada, é muito difícil. Mas eu gosto muito disso também. Então... Normalmente o que me centra é a astrologia. E aí, pra galera entender, da virada de Virgínia, foi o dia que você viu o mapa da Gabriela Prioli, mandou uma mensagem pra ela gostou muito. Isso, beleza. Ela postou no Instagram dela, pessoal, assim. E eu falei, olha, Gabi, eu acho que seu mapa... Primeiro, não poste mapa, tal, né? Todo mundo vai saber de você. E eu acho que é isso. Acho que você pode ter tido uma perda, tal idade. E ela falou, é isso mesmo. Faz o meu mapa, quanto você cobra? Aí me deu um susto naquele momento, que eu pensei... Como assim? Quanto você cobra? Eu não sabia que existia isso. Um astrólogo mesmo. Olha que loucura. Eu sabia que existia estudantes de astrologia. Aí eu falei, Gabi, não tem ideia. Você era realmente desconectada desse mundo? Totalmente. Era um prazer de estudar e contar pra pessoa, mas se eu fui atrás de fazer um mapa, não. Eu acho que se eu soubesse, eu teria até ido atrás de me consultar. Sim. Mas como eu procurava muito conteúdo de estudo, eu não tinha nem noção do que se tinha de astrólogos atendendo, sabe? Sempre fui muito desconectada. Aí eu falei, não sei, você, por mim nem precisa pagar. Ela, não, você precisa receber e tal. E aí ela falou, vou te dar, acho que foi R$300 na época. O que já é alto, tá? Sim. Aí, na época. Aí eu falei, tá bom. Aí eu lembro que eu fui à casa dela, a gente fez o mapa, ela amou, fiquei um tempão conversando com ela. Aí, num outro dia, ela me mandou um WhatsApp e falou, olha, tem uma amiga aqui que ela ama astrologia e ela queria que você fizesse o mapa dela. Mas você se importa se ela não passar o nome dela, essas coisas? Pra mim, não, Você só né? quer ver o mapa, né? E aí, mandei um áudio, olha, nessa idade aconteceu tal coisa, acho que pode ter trazido essa pessoa, essa potência e tal. E aí, na hora, eu recebi uma ligação. Meu Deus, você me descreveu, a gente precisa ser amiga, é a Anitta, eu que te mandei esse mapa. É a Anitta, imagina. É isso. É a Anitta. Aí você falou, um pouquinho de responsabilidade tem nesse momento agora, né? Então, só que até aí era só eu e ela. Era o segundo grande mapa que você fazia. Basicamente quase Pago. o primeiro, né? Exatamente. Mas me chamou a atenção porque você conseguiu apontar algo que já havia acontecido. Como essa leitura? Mas o mapa, qual? ele tem graus, posicionamentos. E com o tempo, eu fui percebendo que quando a pessoa me contava histórias, normalmente as idades que ela citava estavam no mapa como importantes. Então, eu fui fazendo o raciocínio contrário. Se está no mapa, nessa idade aconteceu alguma coisa importante. Entendi. Vamos tentar lembrar.
E lá tinha muito forte, na época ela nem tinha comentado, questões de adolescência, assim, pesadas que ela tinha vivenciado. E que isso tinha transformado uma fortaleza que ela seria depois, né? Até o nome dela é sobre isso. Então eu fiz essa conexão para ela, ó, nessa idade aconteceu alguma coisa que tem a ver com essa temática. E isso aqui te trouxe essa personalidade. E tinha tudo a ver com algo que ela nunca tinha contado para ninguém sobre ela. Então não tinha como eu ter pesquisado. E você também nem sabia quem era, né? Não tinha como. Ela tinha só cantado na tua formatura, né? Tinha também, curiosamente, ela cantou na minha formatura de Direito. Exatamente. Era a única relação que você tinha tido com a Anitta. Nenhuma, não acompanhava, não sabia, tipo, sabia do tamanho, mas pouquíssimo, assim. A Gabi, que era próxima dela, que trabalhava no escritório na época. E ela não era a Gabriela Prioli também influencer, não, ela era advogada. A Gabriela do escritório, que a gente convivia. Então, não tinha como saber mesmo, era impossível saber de que era o mapa, tinha só fotozinha, assim, não tinha nem o dia pra falar, eu achei, não, era foto que ela me mandou de um site ainda ruim, que não dava pra ver direito, mas, mas deu certo, e aí ela falou, não, vamos começar a trabalhar juntos, e aí sempre falando, ó, tenho tal coisa, o que você acha, vou viajar pra tal lugar, e assim a gente foi indo. E eu trabalhava nessa época, eu já tinha saído do escritório, eu trabalhava na Bolsa de Valores. E aí, embaixo da bolsa, aqui em São Paulo, tem um banco. E aí eu desci ao banco, tava na fila e de repente meu celular ele começou a vibrar assim, sem parar. E eu falei, gente, o que aconteceu? Aí quando eu entrei, ela tinha postado, não, porque a minha astróloga e te marcando. Aí eu falei, meu Deus. Minha astróloga. Minha astróloga. Aí a Gabi ainda virou e falou assim: você virou astróloga? Aí eu falei, parece que aparentemente. Parece que sim. E aí durou mais um ano a sua vida dividida entre ser advogada e ser astróloga. Da Anitta. Sim, exatamente. E ainda fiquei mais um ano me dividindo, aí veio a pandemia. Porque você começou já a atender, então, para além dela. Aí eu comecei a atender, comecei a dar curso, que as pessoas queriam. Então, só que esse movimento todo online. Aí, durante o dia, eu tava na bolsa, fazendo tudo que eu tinha que fazer, saía à noite, aí astrologia. Uma jornada de 48 horas de trabalho, tranquilo. Era assim. E fiquei até chegar um momento que eu falei, não dá mais, não tô conseguindo, e gosto dos dois, mas pensando pro futuro, eu acho que se eu tentar, eu muito nova também, né? Se eu tentar parar o direito agora, sei lá, tentar 5 anos na astrologia e não funcionar, eu volto com 30, faço um mestrado, falo, não, eu tirei um tempo pra estudar, tô voltando agora, vou estar nova ainda. Tanto que a tua OAB ainda tá ativa, né? Eu acredito que sim. Você paga, né? Tudo. Tem bons descontos. Sou casado com uma advogada. Então foi isso que eu fiz, assim, falei, bom, se eu testar e falar não tem nada a ver comigo, eu volto e tá tudo bem. E se a astrologia tiver tudo a ver, eu ainda posso ir para uma vertente mais acadêmica do direito penal e não perco tudo porque eu também tinha conseguido bolsa, foi muita coisa que eu consegui no direito, assim, eu já tinha avançado bastante. Então, aí foi aquele choque, né, da minha família. Puxa, mas você vai mesmo? Você vai sair da bolsa? Foi tão difícil passar na faculdade e tal. E aí, fomos. E deu muito certo. Não me arrependo. E não tem vontade de voltar? Às vezes eu tenho, mas eu não tenho vontade de trocar a astrologia. Mas eu não vou dizer pra você, eu não vou negar pra você que eu tenho saudade do direito. Então eu acompanho muita coisa. É que isso não deu nem pra cansar, né? Você tinha acabado de se formar. Exatamente. Mas eu gosto mais dessa parte da tese, da discussão, a burocracia do dia a dia do advogado, fórum, chá de cadeira, essas coisas nem tanto. Isso aí você lida com todas as confusões da sua vida, né? Você quer brincar de fazer direito? Então, né? Brincar, imagina, fazendo sério, aí você faz com a tua vida, né? Exato. Porque eu imagino que você teve que lidar com uma mudança de olhar para a Virgínia, né? Porque quando você está cuidando de pessoas do tamanho de uma Anitta, e aí ela indica outros famosos, isso vira uma referência, vira um holofote que por vezes vai falar assim, vamos queimar essa menina agora. Eu descobri depois, né? No começo, pra mim, era só... festa e alegria. Cheguei, deu certo, tô com a Anitta, e tô feliz e fazendo uma coisa que eu gosto, então eu fui levando meio nessa coisa, nossa, que legal, olha que legal, todos são amigos. Depois você vai descobrindo que não é assim. Né, que realmente ela ainda é uma pessoa que divide muito opiniões, logo você passa a dividir muita opinião, então tudo que você fala corre o risco de estar fora de contexto, e para tirar uma coisa da astrologia fora de contexto e dizer que você está atribuindo uma doença aos planetas, ou tentando mudar a sorte de alguém, então são várias
várias coisas. Camadas. Exatamente. Que entram você aí. vai descobrindo, não sendo uma pessoa de mídia ainda, né? Ai, na Então, base da porrada mesmo, né? Me jogaram do penhasco e assim eu fui. Ah, que maravilha. Você estava falando agora desse período em que você atendia a Anitta, que ela te ligava quando ia viajar, não sei o quê. E aí é o gancho pra gente falar de astrocartografia. Eu tenho uma teoria, tá? Eu acredito muito em astrologia, sou totalmente partidário, mas eu nunca vi alguém que tenha feito astrocartografia e que a astróloga tenha mandado ir para Quixeramobim. É sempre um bom lugar. A pessoa você tem que passar seu aniversário em Paris, em Buenos Aires, nunca é num lugar ruim. Como funciona? Então, aí tem uma diferença. Tem a astrocartografia e tem a revolução solar. O aniversário é a revolução solar. Certo. A astrocartografia é o teu próprio mapa refletido no mundo. Então, não depende do ano. Qualquer momento você fala, bom, eu preciso trabalhar essa área da minha vida. Essa área tem uma conexão com algum país. Isso é um ponto. E aí pode passar em qualquer país do mundo. Tem também a revolução solar, que é o mapa do teu ano, aniversário. né? Exato. Que o local que você passa, a data, não é a data do teu aniversário, é ali um dia antes, um dia depois, depende para cada um. Ele gera um mapa que explica as tendências daquele próximo ano. E aí, você, assim, às vezes é fácil conseguir um mapa legal e às vezes não. Então, a gente já mandou muita gente pra Quixeramobim, sim. Já. Então a galera eles só não mostra postam. quando é legal, entendeu? Não, tem muito lugar. Porque, assim, você vai pegando o que eu faço normalmente, né? O primeiro ponto é para onde você pode ir, porque senão é um trabalho à toa. Eu olhar a China e a pessoa pode ir para Campinas, então não dá. Então a primeira pergunta é essa: vamos com a realidade. Dá para mudar? É necessário mudar? Você precisa olhar se é necessário. Em sendo, me dá uma linha imaginária do que eu posso trabalhar. E aí o que eu vou fazendo é usando capitais, né? Então, até eu chegar próxima de um mapa que fique legal. Se eu perceber que por preciosismo é melhor que ela vá para uma cidade com menos estrutura, que não é o que eu quero normalmente, ela vai. Aí a gente passa. Então eu já passei, por exemplo, Bauru. Já teve gente que foi para Bauru, zero glamour. Eu lembro que tinha uma moça que foi pra Argentina, ela queria Buenos Aires, mas não deu. Ela foi pro interior de Buenos Aires, um lugar horrível, coitada. Ela ainda me falou pra eu não mandar mais ninguém. Não vale a pena. Mas às vezes... Mas o ano dela deu certo porque ela queria. Deu, exatamente. Às vezes é um preciosismo que eu prefiro falar, ó, vá. Mesmo que não... Porque é uma viagem utilitária. Você não tá indo pra passar férias. Então, se der pra gente conseguir um lugar que você já queira viajar, ou um lugar que tem uma super estrutura, esse é o ideal. Mas se não der... vá pra cá. Então é o que eu tento sempre fazer. Você pode ficar na capital, curtir, vai lá pro cantinho, fica o momento que você só tem que aquele ficar dia e volta. E volta. Exatamente. Mas isso acontece. Ó, tá vendo? É que a galera não posta, Não conta. É É igual a verdade. história do seu pai, que você falou que ele foi pra uma Foi cidade. Cuiabá, coitado. No aniversário? Nada contra Cuiabá, acho ótimo. Mas ele foi. Mas é isso, era Cuiabá, entendeu? Não é das glamourosas. Não é das Isso, glamourosas, isso. entendeu? Tem. Mas às vezes E no verão, né? Que o aniversário do teu pai Mas é é no... que é 365 dias de verão, né? É Acho que verdade. faz pouca diferença. Por exemplo, às vezes já pro litoral, você pode descer ali pra praia, que fica um pouquinho melhor, um grau que eu acho melhor. Aí, se a pessoa puder, ela topa. Às vezes é coisa pouca, é coisa pequena que eu acho que faz diferença. Então, a gente... Mas, normalmente, a ideia é tentar um lugar com mais estrutura, né? E, Virgínia, eu adorei ouvir você falando dos mitos que existem na astrologia, porque essa coisa, depois de tal idade você vira seu ascendente, pé, não dá certo. Inferno astral, pé, não dá certo. Qual é a outra coisa? Tinha uma outra coisa maravilhosa. Mas, enfim, são aquelas coisas que a gente fica ouvindo em todos os grandes mitos e que acabam que não funcionam. Qual desses mitos mais te incomoda? Que você fala assim, puta, isso atrapalha, isso você fala, né? A astrologia já é descredibilizada. E a galera ainda abusa da boa vontade. Eu acho que esse do ascendente, ele me incomoda muito. Que depois de certa idade você vira seu ascendente. Porque é algo que é muito difundido, porque as pessoas nem sabem o que é ascendente, então elas falam qualquer coisa. Do inferno astral, acho que não, porque acho que tem uma conexão com memória pré-gestação ali, pré-parto, né? Então, O inferno astral?
o inferno astral, aqueles 30 dias, são os 30 dias que você tá para nascer, né? Então, aquilo que foi experienciado, e normalmente é angústia, tensão, ansiedade, é medo, é uma série de sentimentos que são vividos ali naquele momento de você nascer, tá gravado em você, né? Na sua pele ali, isso é memória epigenética. Então, no momento que você passa por aquele ciclo e repete, então toda vez que o sol passa, ele te acorda esses gatilhos e essas memórias. Então eu entendo a ideia da pessoa falar, isso aqui existe um inferno astral. Tá. Mas o ascendente não, o ascendente conceitualmente, ele é totalmente diferente. De onde veio essa teoria? Tem uma explicação, assim, de... Infelizmente, eu tenho o azar aí, vamos brincar, que tanto o direito quanto a astrologia são áreas onde as pessoas têm muitas opiniões. Sem estudar. Exatamente. Então, te dizer de onde veio de alguém que falou e assim ficou. Eu tenho muitos amigos e pessoas próximas a mim que sempre falam. Tem uma amigona minha que fala, eu sou meu acidente, eu sou peixes com ascendente em estrogonofe, lua em batata frita. Tipo, ela não tá nem aí, entendeu? Tipo, que eu falo, mas é por causa disso, Elisa. Ela fala, é por causa disso. Nosso diretor Vidal também, a mesma coisa. Eu falo alguma coisa, ele fala, é isso mesmo. Eu explico, dá um problema. Estamos na sombra de Mercúrio retrógrado. Tá, tem Mercúrio retrógrado do ano inteiro. Ele fica... Toda vez que dá um problema, a gente tá em Mercúrio retrógrado. Eu falei, mas é exatamente isso. Porque aí você fica com essa sensação. Mas só que o negócio do ascendente que você explicou é muito interessante, porque ele é aquilo que a gente projeta pro mundo. O tal do superego, né? Então vamos dizer que a gente forma uma imagem do que era necessário para que a gente fosse ou respeitado, ou querido, ou validado. Então, quando a gente vai chegar em algum lugar, você tem uma ideia de como você vai chegar. Se você vai se apresentar, se vai ser mais efusivo, mais recatado, tem um inconsciente seu que já te prepara para aquilo, que é o que a gente chama de ascendente. Então, é essa primeira imagem, expectativa projetada para a vida, né? Então, é uma expectativa que você coloca à luz algumas características suas, mas isso faz com que você esconda outras. Então não é você, né? É uma projeção, é literalmente algo projetivo, que normalmente as pessoas se identificam muito justamente porque é projetivo, né? Então ela gostaria que as pessoas reconhecessem aquilo, mas o que ela é não necessariamente é o que ela está mostrando, né? Entendi. E para a astrogenealogia, isso tem a ver também com uma projeção do clã, uma projeção familiar. Então, o clã entende que aquela projeção é a mais segura para aquela pessoa, né? É o que mais faz sentido para ela mostrar para o mundo. E aí ela mostra. Para o clã que ela mostre aquilo ali. Exatamente. Por exemplo, tem o caso da família Kennedy, que eu acho que é dos mais assustadores do mundo, porque parece que é uma família inteira que tem uma sina. E agora, recentemente, a neta do Kennedy, que foi presidente, contou. O JFK, que morreu, coitado, com um tiro na cabeça. Sim. A neta dele acabou de avisar que tá com câncer terminal. É uma família. Não, e aí tem aquela, não lembro se era tia ou irmã, que passou por uma lobotomia logo cedo. É uma série de tragédias, é uma série de né? tragédias. E muito sucesso ao mesmo tempo. É uma grandeza, todos eles lindos, todos lindos, todos grandes e todos com tragédia marcada. Isso a astrogenealogia poderia explicar de alguma forma. Com certeza. E você consegue mudar o rumo das coisas? A gente tem uma consciência, né? Então, quando você sabe que existe essa tendência, existe essa sombra, você tem um caminho de optar pelas coisas conscientemente. Então, eu não vou por aqui, ou eu vou para cá. Eu não vou lidar dessa forma com essa questão. Então, você tem, sim, formas de... driblar essas tendências, ou então ressignificar para que elas não voltem no clã, entendeu? Então, é como se alguém resolvesse o problema, que está no sistema de repetição, que a gente vai chamar de lealdade invisível. Então, essas lealdades vão conectando até alguém tomar consciência e romper o ciclo com o seu próprio mapa, né? Então, com aquelas habilidades que a pessoa escolheu. Então, ela rompe daquela maneira. Mas alguém precisa romper, senão o ciclo se repete, ele continua. Você falou, por exemplo, que quem vem com ascendente em touro é porque provavelmente na gestação havia muito a preocupação de estabilidade. Como é que vai dar para bancar aquela vida, não sei o quê. Se eu tiver um filho, vai nascer um touro. Vai sair um
próprio tourinho. Vamos ver. Não, mas essa noção de vai ter dinheiro, vai ter essa, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fui perguntar pra minha mãe, ela falou, não era necessariamente uma preocupação minha ou do seu pai, mas nos Estados Unidos, a frase que eu mais ouvia é Can you afford to have a kid? Tipo, você pode pagar? Consegue bancar? Você consegue bancar essa criança? Você vai, porque eles eram estrangeiros, tal, então os amigos americanos o tempo inteiro se preocupando. Você vai ter como bancar? Então eu, de certa forma, eu posso ter ouvido? O clima gestacional, né? É o clima, tanto que quando a gente vai fazer esse mapa, uma das perguntas que a pessoa responde era o que estava acontecendo na sociedade quando você nasceu, porque isso também está impactando a memória do seu mapa. Então, com certeza, se você pega um momento onde o questionamento geral é sobre dinheiro, é financeiro, você está absorvendo aquela preocupação também. Não só você. Provavelmente isso já começou antes no clã. Essa preocupação não começou ali, né? Isso já é de lealdades anteriores, mas você veio com essa projeção de não. Se ninguém deu conta, eu vou ser estável, eu vou dar conta. Meus caros, é assim, ó, Não, durante a gestação de um bebê... tentativa é válida. Isso, durante a gestação de um bebê, sempre com de vibes, tá? Pra criança vir o mais peacemaker do mundo. E dá pra zen. saber, dá pra saber. Quando foi outra gestação, quando ela for super esperada, você vê o mapa. Agora, quando a pessoa ela vem, por exemplo, um ascendente em aquário e ela fala pra mim que ela foi planejada, eu sei que ela não foi. Então, eu já sei que mentira a história pra ela, entendeu? E Sério? você já teve que dizer isso, porque a Cecília já fez isso com alguns entrevistados nossos. E ela não é astróloga, ela é uma boa jornalista, faz uma pesquisa Mas profunda. ela é já, geminiana, né? não, ela já comunicou a um entrevistado que a data do casamento que ele tinha na cabeça dele, dos pais dele, estava errada. E ele disse, não, você tá errada. E ela insistiu, não, você tá errada. E ela estava certa. Mas, enfim, foi um momento desses no Rivotalk. Você já teve que fazer esse tipo de coisa? Pô, mentiram pra você, não é possível que seja isso aqui. Eu acho que você tem que ter toda uma delicadeza, Claro. mas dá pra falar, olha, eu acho que não foi assim, eu acho que talvez possa ter acontecido isso, dá uma olhada, e depois a pessoa vem falar, nossa, realmente, eu fui atrás e tinha isso mesmo, eu não sabia. Então tem, a gente consegue ver muita coisa pelo mapa. Algumas você fala, outras às vezes não faz sentido, né, não é necessário, mas tem que falar. E a importância da gente ver, por exemplo, temos aqui uma empresa, nós aqui no Rivotalks. Aí a gente tem, eu acho que o que mais a gente tem aqui é ar, porque gêmeos, Eu achei e o que era Theo não. Eu achei que eu tava fazendo uma lista do nosso patrimônio. E o Theo é ar. aquário, que é ar. Ar. Aí temos Manuela, peixes, com escorpião, muito, muito densa. E Vidal, qual é o teu ascendente? Ele não imagina. A gente já perguntou pra dona Cláudia a hora que você nasceu? Pra fazer o seu mapa? Você já perguntou pra ela. Você deve ter salvo naquele site. É verdade, naquele site eu devo ter feito, mas agora eu já tô ressabiada. Olha aí pra eu procurar. E o Vidal é touro. Tá. Então, assim, a gente tem muito mais... 11 horas da manhã. 11 horas. Eu perguntei em ponto, mas minha mãe não sabe. Aí, ó, tem sempre esse problema. E aí, quando não é em ponto, como é que a gente faz? Tem uma técnica que se chama retificação horária. Normalmente, mapas anteriores a 2000, eles são sempre arredondados. Então, é difícil você pegar um mapa 2:23. Obrigado, mãe, por ser Não tem. esotérica naquela época. Exatamente. A minha registrou, 8h11 da manhã. A minha mãe Meu olhou no 4 e relógio 8. também. Graças a Deus. Enfim, mas aí tem formas no mapa de você conseguir entender qual que é o horário correto, né? Chama retificação. Então, você vai pegando alguns eventos da vida da pessoa para você precisar grau, ou algum planeta que vai ficar angular. Normalmente, a gente retifica de qualquer um. O ideal é você retificar. Mas, quando você não tem o horário correto, é essa técnica que a gente usa. Tá, mas aí voltando. Aí temos, então, essa empresa formada é uma empresa de comunicação. Então, naturalmente, temos 3 pessoas de ar. Uma pessoa de água, bastante água. E um descrente de touro.
Um teimoso. É, um faminto. teimoso. Imagina, nunca. Ele não é teimoso, ele é obstinado. E ele é o defensor, entendeu? Não vai ter Justo. jeito. E o meu ascendente é touro, então eu sei bem como é que é isso. A gente é teimoso, de fato. Como é que... A gente consegue, olhando um mapa, assim, nosso, ver o que a gente teria que trabalhar para melhorar? Porque, de fato, ele é o touro, ele é o terra. Ele é o cara que marca, agenda, cobra, porque a gente é O que nós pensa, o que dão as ideias. Nós somos os A com TDAH. Nossa. Gêmeos. É isso, é muito. São vários. Entendeu? É muito difícil, é uma vida muito complexa. Entendeu? E ele, de fato, é o cara que vem quase com a tabuleta, com a coisa aqui na mão. Que é a terra. Mas ninguém vai pensar, oi, qual é o seu signo, por favor, vamos montar uma empresa? Não, mas tem como ajustar depois? Isso, inclusive, é crime. Porque já aconteceu algumas vezes de pessoas não serem contratadas porque tinha essa pergunta na entrevista. Jura? E a justiça decidiu que você não pode contratar ninguém com base em astrologia. Mas aí vai, Não. vai contratar. Mas é isso, é só não fazer a pergunta. É só não né? falar que é Isso. É isso. Pede a data de nascimento e avalia. Tem algumas formas, assim. A gente pode pensar individualmente, então o mapa de cada pessoa já dá indicativos pra gente das habilidades que ela tem. Então, talvez a pessoa que tenha mais terra ficar com coisas mais gerenciais, práticas, de organizar, organizacionais seja melhor. Enquanto a pessoa de ar, ela fazer a comunicação, as trocas das ideias. Tem que ter, se você tem uma pessoa, tem que ter ar, tem que ter uma terra para a pessoa tirar isso aqui da mente e trazer para a prática. Ao mesmo tempo, tem que ter o ar, porque tem que ter conexão, tem que ter alguém que troque a ideia, que se relacione, porque o ar vai bem fechado naquilo que ele está pensando. Tem que ter a água, que é a pessoa que vai trazer mais a parte da emoção, do criativo, do artístico, do sensível, para fazer aquilo acontecer. Então, individualmente, cada um tem o seu potencial. E tem o mapa da empresa que você pode juntar também. Então, onde que tem terra nessa empresa? Então, essa pessoa entra nessa área, ela cresce, faz a empresa crescer nesse setor. Enquanto, onde fica Gêmeos no mapa da empresa? Então, aqui vocês entram, então tem essa função dentro da empresa. Tipo, olhar o meio do céu da empresa para saber qual vai ser o caminho dela. Exatamente. Então, é como se a gente fizesse uma sinastria do mapa dos sócios, vamos supor, com o mapa da empresa. É mapa de compatibilidade ou é mapa de pontos de atenção? Uma sinastria amorosa? Os dois, Os né? dois. Eu acho que sim. Eu não diria que tal pessoa é totalmente incompatível com tal pessoa. Mas, às vezes, você junta pessoas que sozinhas não fariam o que elas fazem juntas. Sabe? Então, até, por exemplo, num crime, 2 pessoas sozinhas não cometeriam aquele crime, mas elas juntas, elas têm uma mente que é capaz de formar aquilo. Isso tá no mapa. Já pensou a pessoa vai fazer uma sinastria amorosa e aí o resultado é Bonnie e Clyde? É isso. Vocês são ótimos juntos pra roubar, então... Pro mal. Richthofen e Cravinhos. Que a árvore deles é impressionante, inclusive. Você sabe que o filho Claro, o filho da Suzane nasceu no dia do Daniel Cravinhos, né? No aniversário. Mentira. Mesmo dia. Pasme, agora olha só. Um dos ancestrais da Suzane, que eles falam que não confirmam, mas o que a gente entende é o Barão Vermelho, Barão de Richthofen, que era um aviador na Primeira Guerra. E ele morreu com um tiro, né? Voando com um tiro. Esse cara que deu o tiro morreu no dia do aniversário do filho da Suzane e no dia do aniversário do Daniel Cravinhos. A data de falecimento dele é a mesma data. 26 de janeiro. E Medo. aviador. O Daniel Cravinhos trabalhava com aeromodelismo, né? E a ideia do crime surgiu quando os dois estavam olhando um avião e pensaram: por que a gente não mata os seus pais? É verdade. Imagina se o avião dos seus pais caísse. Porque é uma coisa muito normal de se pensar quando você vê um avião. Que coisa, né? Tem mais dessas? Tem. E dentro da família tem mais um primo do Manfred, que também se chama Manfred, que também faleceu com 49 anos, ambos. Só que ele faleceu com um tumor na cabeça. E o Manfred... com um martelo na cabeça. Na cabeça também. Assim, chocante, né? Quando você já procurou fazer da sua família, óbvio? Já, foi aí que eu descobri porque até então
ninguém é místico, ninguém trabalha com isso, ninguém sabe nada disso. Aí eu fui atrás de quem tinha nascido na mesma época que eu. Um dia antes de mim nasceu um bisavô, que eu nem sabia da existência dele, né? O pai do meu avô. E eu descobri, fui atrás da minha avó, minha tia-avó, falei, e aí, qual é a história dele? Ah, então, o que a gente sabe é que ele era meio indígena, ele se curava com as ervas, que ele se guiava pelo céu, tudo ele via as estrelas. Era um ele jovem místico. Aham. Ele sabia se ia chover, se ia ter cor, tudo pelas estrelas, ele sabia as constelações de cor, era autodidata, e sabia, inclusive, quem ia estar no velório dele. Ele descreveu o velório dele, ele tinha um dom que todo mundo conhecia. Fora. Aí eu falei, como ninguém me contou? Como é que eu achei que eu tava tinha falado isso pra mim? Eu achei que eu tava sozinha na família. E não, era o meu simétrico, né, que a gente chama. Que a gente tem os simétricos Agora na eu vou família. ter que buscar aqui o meu simétrico. Mas eu tenho medo. Não sei se eu quero saber. Mas isso pode acontecer para além da família, porque eu tô aqui pensando, porque foi muito estranho, né? Vamos combinar? A formação do Rivonews, a criação do Rivonews, se deu entre 3 geminianos que tinham aniversários muito próximos, com pais nascidos nos dias 18, 19 e 20 de dezembro. Simétricos também. Então, inicialmente, a simetria se dá na família. Tá. Só que a gente tem visto e estudado que quem a gente vai trazendo para perto de nós também é simétrico. Então, também tem uma repetição em quem vem no signo que mesmo. vem. Né? Então, por exemplo, no caso da Suzane, né? O Daniel tem uma simetria com o pai, eles têm o mesmo signo, enquanto o Christian tem uma simetria com a Suzane de data, os dois têm o escorpião. Então, você vê que quem entra para dentro do clã, por fora, né, assim, colateral, também tem simetria com o que acontece ali dentro. E o pior é que gente muito poderosa sempre se pautou em astrologia, né, Sim, Virginia? até Você hoje fala isso, se pauta, Bom, né? o Collor, todos os esoterismos possíveis, para além da astrologia, Exatamente. inclusive. Não né? deu muito certo na parte... Depende do ponto de verdade. vista, né? Porque ele também foi total contra o mapa dele, né? É? Ele é Fernando, fala sobre ousadia, sobre coragem para liderar algo em direção a um outro contexto. A gente parte do nome também? Sim, a gente começa tudo pelo nome. Ah, que ótimo, eu sou cega. O nome... Maria Cecília. Mas por que Cecília, cega? a raiz de Cecília é cego. Mas é uma escolha ruim, então. Eu acho o nome lindo, mas nunca tinha... Eu não sabia disso. Primeiro tem o Maria, né? Então, Maria, a gente precisaria pensar simbolicamente o Maria, questões de maternidade, mãe, né? E depois a gente vai para o Cecília. Mas aí você vai pensar, bom, se eu estou conectada a alguém que não viu algo que ficou esquecido no clã, e eu venho geminiana, então eu venho falar de coisas que não puderam ser faladas ou foram apagadas lá atrás. Então eu venho, o cego nesse contexto é o que eu vim reparar. Faz muito sentido. É bem melhor do que o literal, Tá né? vendo? Tá Bem melhor vendo? do que o Gabriel é literal. o que mesmo? É mensageiro de Deus, né? É, o anjo, é o anúncio que anunciou, E né? olha, gêmeos também, né? Comunicação. Exatamente, a mensagem. Então, o que a gente pensa? O nome é o primeiro mandato que a gente tem. Mas que engraçado, porque a gente associa o estudo do nome à numerologia, não à astrologia. Eu uso os dois. Eu uso mais a vertente cabalística, né? Que legal. Então, vamos pensar, vamos começar o mapa. Qual é o passo a passo? Primeiro, qual é o nome dessa pessoa? É o mandato que ela recebeu, é a missão dela aqui. Quem deu esse nome? Por que foi dado? Qual era o contexto? Outra coisa que eu gosto de ver, a primeira letra, né? Aí eu penso no alfabeto hebraico, todas elas têm simbologias e conexões. Ok, isso visto. Aí eu somo essa data de nascimento, chego num número e tenho uma conexão com uma sefirá da Kabbalah. Ok, pronto, suposto. Aí eu entro no mapa, mas depois, antes de entrar no mapa, aconteceu várias coisas. Tá se coçando, né? Nós Tá vamos acabar que você tem compromisso? Todo mundo fala Tem isso pra ela. compromisso depois daqui? Qualquer podcast que ela vai, todo mundo fala assim, vamos jantar? Depois... Vamos, né? É impressionante, todos fazem a mesma coisa. Porque aí quando você chega no mapa, ele já te contou muita coisa. Então ele se abre de outra forma, né? Mas tudo isso é conteúdo. Por isso que ele dá certo, porque não é você é gêmeos, você é comunicativo. Mas nitidamente, quem já fez mapa astral deve estar percebendo isso também. Você faz uma leitura muito mais robusta, eu acho, do que a média
Por aí, quanto tempo dura uma leitura sua de mapa? 1h30, 2 horas. Porque Tá. tudo isso já vem preenchido. Claro, você já vem com Tem o um material. questionário gigantesco que a pessoa recebe antes. Ah, legal. Então ela já Porque tem que você me já contar entrega tudo com o isso. resultado, né? É, ela Tá. tem várias páginas. Então ela conta objetivo, nome, quem deu o nome, contexto de nascimento, gestação, doenças da família. Ah, que delícia. Então você já tragédias chega da bem família. preparada. É, eu já Depois tenho de tudo passar aquilo. o incenso na casa inteira, né? É, tipo Depois de isso. fazer todas as limpezas. Exato. Foi aí que eu entendi que quanto mais profundo foi ficando, né? Que a gente tinha que separar. Foi aí que eu Claro. busquei ter um escritório também, porque é muita coisa, né? Mas, enfim, aí ela me conta doenças, depois eu peço todos os dados, profissão, até o bisavô, ou até onde ela estiver também. Então, quando chega, eu já tenho bastante ideia do que a gente vai conversar, né? Então, dura 1h30, 2 horas, e aí dá para continuar. Então, aí, às vezes, a gente continua em outros atendimentos, né? Faz como uma coisa meio terapêutica mesmo. Porque é muita coisa. Mas o que eu ia falar agora? Ah, os poderosos, que você ficou devendo. Os poderosos usam e ainda usam. E aí você sempre cita exemplos como o da Maserati. Da Maserati, que é o Netuno, Tridente. o Tridente, né? Tem o da Lamborghini, que ele era taurino, é um touro. Que eu me lembro, assim... o dono o Mark Zuckerberg, eu sei que usa astrologia também. Taylor Swift usa astrologia. Porque você é muito fã, então você Ela é sabe Swift. tudo. E por conta disso também, porque ela usa muito símbolo. Confirmando. Disse o marido que é do Ele não samba. aguentava mais o Disse álbum o marido dela. que é do samba, Ah, né? deve ser dureza. Ele já tava fazendo Taylor no samba já pra É isso. resolver pra o deixar problema. tudo em casa, É. entendeu? Agora, você que escreveu o seu livro lá, A Pessoa Certa... Foi. Quando você encontrou Léo, Aham. você foi lá preencher você mesmo? O primeiro assunto que a gente teve foi sobre o mapa dele. Que eu perguntei qual é o seu mapa. Quando ele falou, eu falei, temos um potencial Porque tem curioso aqui, porque a minha Vênus tem tudo a ver com o mapa dele, então eu falei, curioso. Tem aquele meme, né? Que a mãe, que o menino chega pra mãe e diz: Mãe, que horas que eu nasci? E Não ela se responde: Fuja dessa mulher, meu filho. Ela não responde: Fuja dela. Por isso que eu sempre fui investigadora. Isso. Entendeu? Já Eu ia começava a acessar fuçar. certidão de nascimento sem ter que perguntar nada. Também Entendeu? a gente busca. Aí você certidões. viu que falava, pode dar bom. Vi no primeiro momento, eu já imaginei. Falei, nossa. E você recebeu respostas tudo a do teu ver. livro? A Pessoa Certa? Gente falando, Muito, o pessoal gostou muito. Mas a galera falou, fiz aqui, deu certo. Deu certo, sim. Eu acho que são os dois grandes temas que as pessoas procuram respostas, né? É dinheiro e amor. Sim, de forma geral, sim. Acho que saúde também é um tema bem recorrente. Tá. Mas carreira, de forma geral, e amor são os maiores dilemas. É muito doido, porque essa questão da interpretação, principalmente no que diz respeito à saúde, eventualmente deve gerar situações interessantes, né? Eu uma vez fiz um mapa há muito, muito, muito tempo. E aí a astróloga na época, ela falou, esse ano aí era o solar, né? Revolução Solar. Isso, esse ano aí tô vendo uma amputação. Eu fiquei apavorado, 8 meses, apavorado. Meu Deus. E aí fiz uma operação no joelho e tirei um pedaço do menisco. Não deixa de ser uma uma amputação. amputação. Mas eu queria tanto que ela tivesse sido um pouquinho mais delicada. Exatamente. Esse é o tipo de coisa, uma das áreas mais delicadas quando você vai dar uma devolutiva. Então, eu não seria tão incisiva assim. Eu falo, olha, pode ter alguma coisa envolvendo a perna, movimentação, mas o que eu tento sempre fazer, ainda envolvendo a doença, é tentar traçar o simbólico. Tá. Então, isso pode aparecer na cabeça. Então, pensa dilemas de cabeça, escolha, decisão. E se a sua cabeça começa a doer, pode ser um sinal do teu corpo de que você não está conseguindo fazer aquele movimento. Então, eu tento sempre trazer para a simbólica, né? Do que aquela doença... Pensando, por exemplo, nova medicina germânica, o que ela tem de conexão com o simbólico que a gente vê no mapa e que você pode fazer algo para, né? O que é isso? Nova medicina germânica é o Dr. Hammer, né? Ele teve um filho que faleceu na época e tanto ele ele era um médico, ele e a esposa dele tiveram câncer. Acho que ela teve câncer de mama e ele câncer de próstata. E aí ele começou a pensar se existia uma conexão entre as doenças e o conflito que foi vivenciado antes
né? É como se o corpo entrasse numa fase... Quando o conflito está ativo, você está naquela fase de instinto de luta ou fuga, sobrevivência. Então, você passa ileso. Só que depois que o conflito se sedimentou, vem a doença como resultado. Então, normalmente a doença é a fase de reparação do corpo, onde o conflito já passou. E aí ele começou a fazer esse estudo. O que aconteceu antes da doença chegar? E normalmente o órgão afetado, ele tinha uma conexão com o sentimento que foi vivenciado. É o que eu sempre falo. E aí ele tem as leis dele, né? Então tem as leis de Hammer. O conflito tem que ter sido vivido de forma isolada. Ou seja, o que é isolado? Eu posso estar aqui, eu recebi uma notícia e tô cheio de gente, mas o choque foi meu, eu senti aquele choque. Esse biochoque me afetou e ele afeta uma área do corpo, um órgão do corpo que tem conexão com aquela emoção, com aquele sentimento, aquela incapacidade. Depois que o choque passa, normalmente o que pode acontecer é o tecido se multiplicar, ou o tecido se corroer, depende, né? O que ele vai enxergar é que vai, então, existir uma conexão entre o sentimento que foi vivido, a situação, real ou imaginária, o medo poderia ser real ou não, e o que você vivencia depois, né? E ele conseguiu desenvolver uma teoria fortíssima que chama Nova Medicina Germânica, que aí tem apoio de outras linhas, antroposofia, também depois tem a microfisioterapia, que vem e fala, bom, a gente grava memórias de até 5 gerações no nosso corpo. Putz. Então, eles são científicos, nem místicos, né? Ele tocando você, ele consegue achar a data que o trauma aconteceu, quando que entrou no seu corpo, o sentimento que você viveu, se você bebeu. Tá tudo gravado na nossa pele. É muito legal. E até 5 gerações. Então, por exemplo, às vezes você... Alguém teve uma lesão de guerra. Exato, foi, sei lá, que nem no caso da Suzane, morreu num avião daquela maneira. Quando você vai entrar no avião, você nem sabe disso, mas aí você desperta uma síndrome do pânico. Por quê? Porque na sua epiderme você tem esse material genético gravado de que avião é um perigo. Então, você tem até 5 gerações para trás, que a gente acha, Mas que conta horrível. de informação. Que conta horrorosa. 5 gerações para resolver. É muita coisa, 5 gerações de material genético. Não, é muito. Tá vendo como é que a gente tem que ser namastê na vida? horrível. E é muito doido. Como eles precisam, quando aconteceu o trauma, o que aconteceu, como você se sentiu. E é um toque simples, assim. Se você bebeu, se você se relacionou, tudo tá na nossa pele. De tocar você, eles sabem. Eu não quero descobrir. Não, eu sei que não. Tem coisas que eu prefiro não descobrir. Virgínia, deixa eu falar um negócio com você de retorno de Saturno, que é aquele assunto que todo mundo adora falar entre os 29 e 31 anos, em que a vida dá um... Foi a primeira vez que eu realmente fui pro psiquiatra, foi com 29 anos. Eu nem sabia da existência de retorno de Saturno, foram me falar na época. No psiquiatra? Não no psiquiatra. Bom. Alguém falou, você tá na fase. Cada um no seu quadrado. Né? O psiquiatra não pode dar indicação astrológica e nem astróloga medicamentosa. Eu fui no psiquiatra e alguém comentou, você tá bem na idade de ter. E a sensação que eu tinha era, eu tiquei já tudo que eu queria na minha vida. Eu casei com o que eu queria, eu tô fazendo o que eu queria. E eu olhava e falava... Que desespero. Acabou. Eu não tinha sonhos, eu não tinha vontade, eu não tinha... E aí que deu ruim na minha cabeça, assim, com 29 anos. Que é exatamente a fase que todo mundo fala que a gente vira o nosso ascendente, né? Só que não. O que acontece nessa fase, assim? Por que dá essa pisada no freio, assim? Todos os planetas, eles têm ciclos, né? Então, o Sol, 365 dias para dar uma volta, a Lua, cada 2 dias e meio muda de signo, e o planeta Saturno não é diferente disso. A diferença é que ele tem um ciclo maior. Então, o ciclo, por exemplo, você nasceu, ele está aqui. Ele vai dar a volta no mapa. Para ele voltar aqui, de novo, demora entre 29 e 31 anos. E ele, por si só, já diz respeito às limitações que a gente tem. Agir é limitações. Isso, exatamente. Quais são as limitações, o que a gente precisa aprender a pôr limite. E se a gente também se limitar, agir de uma maneira mais calculada, organizada, responsável, madura, funciona melhor. Então, a gente bate muita cabeça no Saturno nos 30 primeiros anos de vida, porque a gente é muito imaturo.
E aí, então, ele vai fazendo esse ciclo. Quando chega nos 29, ele te dá uma trava, basicamente entre 29 e 31. E ele fala, se eu te deixar crescer mais do jeito que você tá, você vai sucumbir lá na frente, não vai ter estrutura. Você não tá pronto para seguir mais além. Eu preciso que você faça um balanço desses 30 anos que foram vividos. Você coloque a casa em ordem, você veja o que eu já te mostrei, que não para de pé, que você está empurrando para baixo do tapete. Se você não olhar, provavelmente você vai ter um problema com isso. E o que você agiu com maturidade, com respeito, sabe assim, de uma maneira ética, que Saturno ele tem esse ponto de cobrança. Normalmente isso você cresce. E com esse balanço, você faz um alinhamento para os próximos 30 anos. Você começa a plantar coisa nova. Tá. Mas essa trava eu não posso te deixar seguir da maneira que tá. Tem coisa para ajustar. E ele trava mesmo. Foi bem a minha demissão. Mas é impressionante como as coisas acontecem. É muito assustador. E falando nisso aí, de balanço dos 30 para os próximos 30, eu li essa semana, no Metrópolis, uma matéria dizendo que 6 signos estariam encerrando um ciclo kármico de 14 anos agora, em novembro nosso, incluso. Junto com o fim do Mercúrio retrógrado, um monte de coisa horrível acabando. E um ciclo de muita prosperidade até 2039. Opa, isso existe? Esse tipo de coisa existe? Não. Tá. Eu li lá e eu acredito na imprensa, não nessa pseudociência. Que ela passou 12 anos estudando. Que a gente pouco convidou importa. para vir conversar. Exatamente. Imagina, brincadeira. Mas isso sempre Mas- sai, assim, mudou de signo, tá encerrando o ciclo kármico, mas na prática, não. Na prática, não. Não sei exatamente quais são os 6 signos, mas o que a gente vai olhar, por exemplo, para fazer esse tipo de previsão o que está fazendo aspecto com aquele signo, ou qual planeta está passando por aquele signo em algum momento. Isso é bom, isso é ruim, isso é mais desafiador ou não. Mas de ciclo kármico, não. Mas Não. isso é clickbait, né? E a galera, E a galera cai. gosta. Tá. Mas eu vou confiar que até 2039 nós vamos estar bombando. E outra coisa que eu queria saber, cúspide. Quem nasce na cúspide nome bem do signo. feio. Meu nome é horroroso. Na cúspide. Porque a pessoa. Dizem que a pessoa tem a característica dos 2 signos ali, dessa virada, Pra né? explicar só, a cúspide é Na troca. Na troca, troca, né? e aí tem De um 20, período, né? 21 ali. 5 dias, não sei quantos dias tem. A cúspide, Não, qual é o problema? O Sol, ele pode trocar de signo durante o dia. Então, por exemplo, hoje ele está em Sagitário, a partir das 2 da tarde ele já estaria em Capricórnio. Isso Tá. pode acontecer. Não, a troca de signo não é de um dia para o outro. Essa convenção foi para facilitar as pessoas a tentarem encontrar o seu signo, naquela época que a gente falou das revistinhas de horóscopo. Tá. Mas, se a gente for ser preciosista, você tem que ter o horário, porque senão você não sabe, porque no mesmo dia pode ter 2 signos. Então, essa é a confusão que as pessoas normalmente fazem. Elas erram qual signo elas estão. Interessante isso. Se você nasce na cúspide, você é do signo que você nasceu. Porque se fosse para você ser do próximo, você nasceria 1 hora depois. Sim. Isso faz todo sentido, né? Essa divisão de 24 horas é nossa, É não é nossa, do universo. é isso. Exatamente. Olha. Então, eu entendo que você é do signo que você nasceu. Existe uma técnica que é chamada progressão secundária, que ela entende que cada ano que você passa, é como se você progredisse 1 grau no seu mapa. Então, se eu nasci nessa cúspide, no meu primeiro ano eu já estou vivendo experiências do signo da frente. Então, mas essas experiências, elas estão a serviço do meu próprio mapa. Então, tem muita coisa que eu me identifico, mas é só a experiência. Ela está servindo como base para eu trabalhar o meu mapa. Então, se você nasceu na cúspide, você tem o signo que você nasceu. Se fosse para você ser do próximo, você nasceria no próximo. Se fosse para ser do anterior, você nasceria no anterior. Essas aproximações, assim, normalmente não são tão boas de fazer. Porque deixa isso tudo, pode ser tudo, né? E quando você não tem a hora de nascimento de alguém, tem como você tentar? Tem a retificação A horária, retificação. que a gente consegue aproximar esse horário. E tem como você fazer sem o ascendente. Então, você olha os planetas. Claro, você perde muita informação, mas tem como. Você vai saber basicamente todos os posicionamentos de planetas da pessoa. Ai, que eu fico com muita vontade de saber de certas pessoas. Às vezes. Aí você olha sem o horário. Aham, É o que a gente faz. Tá.
Eu tenho lido muito, Virgínia, astrólogos chamando 2026 de o ano do plot twist cósmico, colapso de estruturas antigas, espaço para novas formas de viver e tal. O que a gente pode esperar do ano que vem? Eu acho que tem nexo, porque primeiro temos ano 1. Né? Ano 1 recomeça 9 anos de contagem, recomeços de ciclo. Por que ano 1? Porque A soma. Exatamente, a gente soma de 1 a 9. Além disso, a gente tem o fato de ter a mudança de 4 planetas ao mesmo tempo de signo, que é uma coisa... trânsitos, né? Isso, que eles mudam de signo com pouca frequência e raramente estão ao mesmo tempo nesses signos importantes. Então, a gente tem Netuno e Saturno entrando em Áries. Áries, por ser o primeiro ciclo, já mostra pra gente que a gente vai mudar a temática no que diz respeito a esses planetas. A gente tem o Plutão, que é um ciclo longo, a cada 20 anos, entrando em Aquário. Última vez, Revolução Francesa. Tá. E a gente tem o Urano pisando em Gêmeos também. Então, são Ninguém 4... pisando? 4 geracionais, simultaneamente, mudando de signo, mudando a temática. Então, a gente sabe que é uma linha do tempo imaginária. Tá. A gente não fala mais dos mesmos assuntos de antes. Os assuntos vão começar a mudar. Então vamos traduzir. O que significa Áries em Saturno e Netuno? Aqui a gente tem um preparo, né? Então, vamos pensar que Netuno, ele é um inconsciente coletivo. É como as pessoas estão sentindo de forma geral. Quando ele estava em Peixes, a gente estava falando de pandemia. Então, eu e alguém na China sabemos exatamente o que é se sentir da mesma maneira, que é fechado, enclausurado. A gente tem os mesmos sofrimentos, enterrar alguém sem poder ver. Então, eu entendo uma pessoa que está lá do outro lado. Isso é Peixes, é o amor universal. E foi isso que a gente trabalhou. É a esposa dele. Eles são assim. Em termos de pandemia. Tá. Agora, quando eu tô falando de Áries, eu tô falando de um outro tipo de movimentação. Então, eu tô falando de um movimento mais defensivo, eu tô sentindo as coisas esquentarem, eu percebo que talvez eu tenha que me armar no inconsciente coletivo. Eu posso estar sentindo que a gente começa, sim, a falar de conflito, a gente começa a falar de guerras. Começa. Né? De uma maneira... A gente começa. Ano que vem a gente começa a falar de uma maneira prática, assim, Claro. não é mais uma possibilidade. É uma sensação real, está acontecendo. Eu tenho certeza que o Papa fez o mapa. Porque o Papa falou que a Terceira Guerra Mundial está muito próxima. Ele falou? Aham. No Líbano, né, no caso. Ele foi pro Líbano antes. Estava no Líbano, ele foi pro Líbano antes. Curiosamente. Caramba. Exatamente. Então, esse é o que a gente sabe, que o clima geral ele vai estar diferente. Então, a gente, de forma geral, vai estar se armando. A gente vai perceber essa ansiedade. Netuno fala de religião também. Então, a gente vai falar de uma busca, talvez, por uma religião que dá coragem, dá força, me fortifica. Ela não está me acolhendo como Peixes. Ela está me empurrando para a vida. Então, a gente consegue ter uma ideia de qual que é o clima que vai estar com isso. Tá. Não é E ameno. o Urano em Gêmeos? Saturno em Isso. Gêmeos. E o Saturno, ao mesmo tempo... Calma, Saturno em Áries ainda. Ele também entra em Áries colocando um certo limite, ou seja, ok, a gente está falando desses assuntos, a gente está se preparando, a gente está se armando, só que isso tem que ser feito com responsabilidade, senão não vai parar de pé. Se você sair na precipitação, se você sair atacando, por exemplo, Um pouquinho melhor. não vai parar de pé. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, a gente está tentando fazer isso de modo estratégico. Tá. Não joga bomba, porque senão o mundo vai acabar. Isso, É segura isso. um pouco. E eu acho que aí moram também as alianças, né? Os amigos que estão se fortificando. Pra segurar. Exatamente. Então, ali a gente tem a aliança, o eixo das ditaduras nessa aproximação, Coreia do Norte, Rússia, Tá. enfim, se fortificando. E desse outro lado, quais são essas fortificações estratégicas também? Eu acho que isso é uma temática gigantesca para o próximo ciclo. E é só o segundo ano de governo do Trump, então vai estar tranquilo. Graças a Deus. Netuno é mar, então eu acho que quando a gente for falar, por exemplo, de conflito, a gente vai falar de conflito no mar como tendência para os próximos ótimo. 15 anos, no mar, no ar, né, no sentido de universo mesmo, assim, Tá. esse tipo de ataque, eu acho que isso é tendência. Então, Universo, você diz...
Não, eu acho que não nuclear, mas a gente pode desenvolver outros tipos de... As coisas de drone, né? Aqui, ó. Isso. Vai estar tudo mais aqui, não vai ser, vai ser de Exato. terra. Entendi. Disputa por ilhas também, regiões costeiras, eu acho que isso é uma tendência. Groenlândia, alô, Groenlândia. Groenlândia. Jesus. A própria Taiwan também, eu acho que esquenta. Já está esquentando esse Venezuela ano. tá esquentando também, Entendeu? né? Então, esse é o ano que a gente está antecipando o que vem para o próximo ciclo. Tá ótimo. Né? Estamos muito felizes. E lideranças, porque Áries é um signo de autoafirmação. Então, as pessoas vão estar se autoafirmando nas suas ideias. E isso vai dividi-las, que é onde entra o Aquário, onde entra os Gêmeos. Né? Na forma de pensar. Então, as pessoas vão estar tomando decisões reais. Eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá. Isso, vamos pensar num ciclo de 10 anos, né? Que começa no ano que vem. Plutão em Aquário, que eu acho que é muito importante, que é essa mudança do maior geracional, o mais lento, né? Que é Plutão. Quando ele estava em Capricórnio, ele entrou em 2008, a gente já teve... ele pisou a queda da Bolsa. Verdade. Que era aquela coisa estrutura, fixa, o dinheiro, quem manda, a gente já viu se abalar. Ele estava em Capricórnio, óbvio. Quebra o Capricórnio, exatamente, ele desestrutura o Capricórnio. E o final foi a pandemia, onde a gente tem a entrada da tecnologia da maneira como foi, transformando tudo, né? Então muda a ideia do Capricórnio. Capricórnio é a sociedade estabelecida, é assim, funciona assim, manda quem tem assim. Quando chega a tecnologia com a pandemia, não é mais do mesmo jeito. Né? Desestabiliza tudo. Muda desde o ensino, a profissão, como as empresas trabalham, mudou tudo. Isso foi a ideia do Plutão em Capricórnio. Vamos botar abaixo o que está velho e reerguer esse sistema. O Aquário, ele, na última vez, né, que é uma forma boa da gente traçar paralelos, a gente teve a Revolução Francesa. Então, o Aquário, ele é essa coisa inconformada, né, rebelde, ela quer botar abaixo, ela se junta em grupos, as diferenças de poder, exatamente. Quem tá se sentindo submisso quer acabar fazendo um levante. Então, a gente tem esse movimento com Plutão em Aquário. Quais são os paralelos que a gente conseguiria traçar com o clima de Revolução Francesa e o clima de agora? Outra coisa que eu acho interessante chamar atenção é o aniversário das 13 colônias, né? Que a gente vai fazer 250 anos agora. Verdade. Exatamente. Então, isso se deu no mesmo contexto de Plutão em Aquário lá atrás. Então, eu acho que os Estados Unidos, nesse ponto, é muito importante. Deve ter muita coisa acontecendo lá nesses próximos ciclos. De independência, de revolta interna, né? Vai ter sim. Essa desconexão que eles queriam ter de Reino Unido, de Inglaterra, dominância da Europa, acho que isso volta a ser assunto. Então é como se a gente voltasse num assunto de alguns anos atrás Ficou meio mal resolvido. Com um novo olhar. Exatamente. Se a gente pensar em ancestralidade, né, a gente vai acessar essa ancestralidade dos nossos passados que foi vivido ali. E qual é o outro que a gente tem? Urano em Gêmeos. Urano em Gêmeos. Urano em Gêmeos. A gente fala de... Urano é uma revolução, né? Então é como se ele precisasse trazer o novo. Novo para Gêmeos. Comunicação, rede social nova, outras formas de expressão. Não, tá gostoso. Aí tá gostoso. Aí tá delícia. Tá gostoso. E você está ascendente Aquário, né? Tá conectado com Urano. Tá. Então outras Quem formas... tem ascendente Aquário? Aqui. A gente tem ascendente Aquário? Sim. Você fez o mapa do Rivonews? Que máximo! Ascendente Aquário. Exatamente. Gostei de A gente saber. tem ascendente Aquário, que delícia! E a nossa lua? Áries. Que máximo! Adorei significa. esses relacionamentos de peitar mesmo. A gente vai falar são mesmo. Diretos, exato. Muitas vezes. Adorei! Que legal. E a gente é escorpião, né? Escorpião. Intenso. Uhum. E, assim, investigativo. Vocês já sabiam tudo, né? Acho que eu nunca fui num podcast onde alguém já soubesse absolutamente tudo. Tivesse esse grau de Isso que ela ainda não falou da profundidade. data do casamento dos seus pais. Então, exatamente. Então para vocês é bem interessante esse mapa. Essa mudança, né, do geracional. Casa com período pra gente, né? Excelente. Gostei! Fogo e saber. Previsão pra gente nesse sentido, Ô, ótimo. Virgínia, dá pra gente falar de clima político, usando Já a que vai ser astrologia, eleição? né? Mas sem cair em torcida, assim. Você olha pro mapa do ano que vem, você vê um cenário mais favorável pra gente
fazer a manutenção da polarização, sei lá, aumento da violência política, alguma coisa? Eu acho, pensando nessa entrada em Aquário, Urano em Gêmeos, que é essa rapidez de informação, que eu acho que a gente se polariza mais. Não. Com certeza. Pensando na própria conexão com a Revolução Francesa, a Revolução das 13 colônias, é esse instigar dos posicionamentos mais políticos, né, e mais antagônicos mesmo, só que dessa vez a gente tem que fazer alguma coisa para revirar o sistema. A gente tem que se mover, a gente tem que se juntar. Então, são anos assim que a gente vai ver muito movimento de rua, as pessoas reivindicando as coisas, grupos reivindicando de todas as formas. Ou né? seja, pode ser que venha mais manifestação com força do que a gente viu nos últimos de grupos tempos. extremistas que começam a ter voz, começam a se juntar. Então, todos vão querer ter voz. Acho que isso é um pouco de Gêmeos, isso é um pouco de Aquário. Todos nós temos voz, né? Então, não é à toa que o Plutão pisou em Aquário, a gente já começa a ver essa coisa, eu sou pró-Palestina, eu sou pró-Israel, você nem tá lá. Mas você já tem toda uma opinião, isso é a cara desse próximo período. E vai piorar. Então, quer dizer, nem começou, né? Aparentemente, a gente está só no ensaio. Vai manter, que ótimo. É bem, bem inspirador mesmo. E outra coisa que eu queria saber é se a gente tivesse que olhar... Eu sei que tem as 4 casas que são muito importantes, que você fala, eu esqueci o nome da palavra que dá, 1, 4, 7, 10. Angulares, né? Que são as casas que a gente olha principalmente, que dão um bom panorama da nossa vida, Quais né? são? Isso. 1, 4, 7 e 10. É o ascendente, descendente, fundo do céu, meio do céu. Respectivos, Por que né? essas casas são fundamentais? Por que elas são... esses angulares são importantes? Porque são 10, os 7, eixos da 4. personalidade, né? Então, a casa 1, ela tá falando... começa pelo ascendente, essa projeção do eu. O que eu projeto a respeito de mim. Casa 4 é a minha base. Base familiar, minha história materna, como que foi essa recepção de sentimentos. Casa 7, casa das relações e sociedades. Então, aqui é eu versus o outro, né? Ah, tá. Como eu estou dentro dessas relações e tudo isso sempre forma uma tensão com a casa da família. E a casa 10 lá em cima, que é a casa do para onde eu vou, né? Mas também dos meus projetos, do meu futuro, o que eu quero estruturar na vida, como eu preciso ser respeitado, né? Então é o ponto mais PJ, digamos assim. Então são as bases, as 4 áreas básicas da vida que são de sustentação, né? Esse é o tipo de coisa que você ensina no seu Insider Club, que é o lugar onde você realmente se dedica a tentar explicar para as pessoas, para elas aprenderem a ler. É o que eu mais gosto de fazer. Não adianta, ela falou, eu vi aqui os signos de cada casa e peanuts. Conseguir trazer... esse é o grande desafio, Claro. né? Você interconectar. Todos os estudantes passam por essa dificuldade, que, tá bom, eu tenho Áries aqui, faço o quê? E não é só isso, dizer? quer dizer, você tem planetas dentro dessas casas também. Mas a gente fala que você tem que dividir para conquistar. Então, eu tenho essa casa, eu tenho esse signo. O que significa esse signo? Se eu aplicar ele nessa área, fica como? Aí, se eu tenho um planeta, ele modula essa energia, né? Ou para facilidade ou para o desafio. Então, aí você vai somando um por um para sua cabeça não ficar confusa, até ficar automático. Até que você consegue fazer isso mais rápido. Para mim vai ser impossível fazer isso rapidamente. Eu estava vendo no Astrolink... É muito difícil, nada. Gente. É tempo. É com tempo. Eu estava vendo... É que aí ela não vai conseguir desmentir a data do casamento das pessoas se ela começar a estudar astrologia. Não é para estudar astrologia. Não vou estudar. Eu conheço bem o hiperfoco. Vai chegar em casa hoje... imagina. Ela já estudou, no caso, né? Porque ela já fez várias perguntas de quem estudou. Amanhã tem outra entrevista, Cecília. Tá, eu vou pautar muito das minhas perguntas, tô brincando. Mas, por exemplo, eu vi no Astrolink, tem um raiozinho 18 na casa 8. Tipo, a minha casa 8 é a que tem mais coisa nela, eu acho. Sua casa 8? 8. O que é a casa 8? Ela é uma casa normalmente de crises. Um beijo a todos vocês. Que momento! Ela não estava esperando essa resposta. Apesar de saber, no fundo, né? Eu tinha esse palpite. A gente teria que entender por que você entendeu que essa força de renascimento era tão necessária. Que eu acho que faz todo sentido, porque ela é a casa de Escorpião. Você quis, né? Você É verdade. Quis uma filha. É a casa de Escorpião.
que tivesse o potencial de renascer, né? Então, tem conexão com essas experiências de renascimento. Ela fala de sexualidade, ela fala de como a gente ressurge das cinzas, das crises. Eu sempre ressurjo das cinzas Isso é. mesmo. Então, Depois eu te conto uma história. Você precisa. A sua história provavelmente demandou essa energia, né? Ninguém coloca na casa 8 à toa. Ninguém precisa de uma força de escorpião de casa 8 de Plutão sem ter uma vida que demande isso. Que interessante. Não é indelicadeza, tá? É que eu quero saber o meu também. Agora ele tá curioso. Não, mas é porque é isso. Quando as pessoas falam assim... Vamos falar de pessoas gêmeas. Vamos falar de Acho que era de gêmeos. Não, de gêmeos. Porque tem 2 gêmeos que nascem ali no mesmo dia, quase na mesma hora, e são pessoas absolutamente antagônicas e diferentes. Você tá vendo? É prova de que a astrologia... Você quer mais um cafezinho? Eu aceito. Mais um cafezinho. Porque eu vi que você gosta do café. É que eu não tô podendo tomar, então eu tô oferecendo para os outros. É minha lua em Libra, perdão. E o seu ascendente. Aí o ascendente todo. Mas é isso, são 2 pessoas absolutamente antagônicas. Aí, a prova de que a astrologia e nada é a mesma coisa. Por que isso acontece, Virgínia? Bom, pensando em todas essas etapas, temos nomes diferentes, mandatos diferentes. Então, eles já têm missões, um diferente do outro, para fazer com aquela mesma energia. Eles têm dons e habilidades potenciais iguais, mas como cada um está interpretando essa realidade, o vivenciar o mesmo trauma, eu e você, eu posso levar de um jeito, você pode levar de outro. E isso vai fazer eu usar aquela energia do meu mapa ou para a sombra ou para a luz. Então, eles são diferentes entre si porque eles têm missões diferentes e porque eles estão interpretando de uma forma diferente um do outro. Um pode estar sentindo de uma maneira que seja boa, o outro pode estar sentindo aquilo tudo de uma maneira que seja, né, um pouco pior, e isso já vai mudar o mapa, mas eles têm os mesmos dons. Isso eles têm. Então, ambos vão ter dons parecidos. Um pode mais para a sombra dos signos e o outro mais para as potencialidade do signo. Porque, às vezes, os gêmeos eles vão muito concomitantes, de fato, mas, às vezes, eles são absolutamente antagônicos. Às vezes, é um processo de fuga também, né? De você falar, não, eu não vou ser assim porque ele é assim, então eu não quero ser assim. Então, depende muito. Você tem que... Tanto que mapas de gêmeos, você tem que fazer separado. Não tem como eu fazer como se fosse a mesma pessoa. Entendi. Eles são diferentes. Tem diferença, às vezes, de minutos. Essas diferenças de minutos já mudam o mapa também. Muda signo, muda grau, muda posicionamento. Às vezes um fica na UTI, outro não fica. Isso já deve ser... Isso já muda toda a memória de como ele vai usar aquele mapa. É legal ser casado com astróloga, Léo? Conta pra mim. Você fica fazendo consulta? A gente conversa bastante. Ele já sabe muita coisa. coisa. Eu não gostava assim, não que não gostava, né? Eu não tive muito interesse assim na minha vida. Aí ela, né, casou comigo porque ela sabia eu acho que eu ia ser um inferno se eu fosse casada com uma pessoa assim, que eu ia ficar o tempo... Verifica, assim, eu tô aqui no... Ele faz. Né? E ele aprendeu também. Aqui? Ele fica, você não acha que... Às vezes a gente tá assistindo um filme, você não acha que pode ser geminiana, aquela pessoa... Muito legal isso. É muito gostoso. É porque é isso, né? Tem esse lance do arquétipo, né? São simbologias. Que naturalmente vai se conectando... quando você não percebe, por exemplo, né, como a gente estava estudando concepção, ela vai explicar um pouco melhor, que é 9 meses antes de você nascer e 9 meses depois. Isso aí faz muita diferença para você entender como que funciona a sua cabeça, né? Sim. Da concepção, exato. Vocês estão há quanto tempo juntos? Há alguns anos. Uns 4 anos. Então tá tempo de fazer uma pós-graduação aí. Mas eu fiquei Ele assiste as aulas, com a então... expressão memória da concepção. Porque assim, o que a gente faz de simetria, né? Quando você vai olhar período gestacional, você olha esses 9 meses antes do nascimento. Normalmente, tem doutrinas que entendem que a sua data de concepção, se você tira esses 9 meses, também estabelece simetria. Então, eu fui concebida em julho. As pessoas que nasceram de julho têm conexão comigo na minha família também. Tá. Então, a concepção também pode trazer simetria. Entendi. Então... Tem uma relação de aí? Eu acho que tem. Tem. Aqui. Que a nossa mesinha é pequenininha. A gente tem que rodar a pergunta do Rivo de Ouro, meu Deus do céu. Não, mas espera aí. Antes disso, rapidamente. Tá, vai. Rápido. O que é? Casas astrológicas, que ela falou dos seus problemas, né? Eu tenho 17 raios na casa 12.
Casa 12. O que é a casa é a casa 12? de peixes. Olha aqui, Aí, ó. curioso, já começa... Bom, a casa 12, ela já é uma casa mais de saúde mental. Tá vendo? Tem abundância de saúde mental. Tem uma parte... Calma, É quer isso. dizer que tem várias coisas na saúde. Isso! tem que ver o que tem nessa casa. Porque ela é uma casa bem da introspecção, da observação, de você muitas vezes ter sido cuidado pela espiritualidade, de não poder receber uma ajuda de pessoas mesmo. Então, é como se precisasse interferir para cuidar de você. Tem conexão com os excluídos da família, com aqueles que não foram vistos Segredo. pela família, exatamente, os segredos da família. Então, é muito mediúnica. Então, você tem que prestar bastante atenção nas suas sensações, porque ali é o campo mais mediúnico do mapa. A 8 também é, por ser escorpião, mas peixes é mais ainda. E os dons também, né? Ela é uma casa de dons artísticos, sensíveis, Aí, ó. para expressar. A melhor forma de lidar com a casa 8 é você indo... A 12. Perdão, com a casa 12 é ou para uma coisa bem artística mesmo, de expressão, ou para algo mais de espiritualidade. Você precisa desenvolver esses dois campos, que ela é bem sensível, muita coisa fica interiorizada. Casa 12. E a casa da memória gestacional também. Então, o teu período gestacional tem muita informação. O período dele. Exatamente. A casa 12 é a casa da gestação. É verdade, porque é a última antes de começar, né? Pré-ascendente. É muita coisa. Vou ter que marcar um novo. A gente tem um esquema de membresia aqui, tem um pessoal que é membro do canal. Que legal. E aí fica sabendo da entrevista e pode mandar uma pergunta antes. E a Sara... Temos uma astróloga em potencial, né? A Sara, que faz mapas, ela faz muito de numerologia também, mas ela vê tudo. Ela te mandou uma pergunta aqui, a Sara. Legal. Olá, Virgínia. Olá, Cecília e Gabriel e todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigada pela sua oportunidade. Eu sou uma eterna estudante de astrologia e a minha maior dificuldade é em escolher qual vertente eu vou me especializar, porque eu acho que eu tenho que passar por todas, dar uma estudada em todas para então escolher qual que é. Só que, assim, só tenho 24 horas num dia, né? E eu queria saber da sua experiência, como que foi, porque como eu sou sua aluna e sou sua seguidora, eu vejo que você passou por todas essas vertentes e até outras técnicas, como numerologia, constelação, até psicanálise. Então eu queria saber como que foi a sua experiência, se você ficou também nessa agonia de escolher rápido, como é que foi? Que interessante. Pode responder? Pode? Claro. Porque eu nunca pensei em escolher. Acho que eu não tive esse dilema assim, eu vou pra onde? Eu sabia que a astrologia é um guarda-chuva de muita coisa, que tudo que você estuda agrega, né? Então, no final, você vai fazendo a sua vertente de leitura. Eu acho que esse é o principal. Talvez a grande escolha eu vou pra clássica ou eu vou pra moderna? Eu vou usar outros pontos ou eu vou usar até Saturno? Isso escolhido... Pronto, você tem o seu rumo, né? Então, eu vou usar esses planetas? Não vou. Vou usar? Ok. Você tem que saber um pouco de tudo. Não tem jeito, porque muita coisa surge na consulta, né? Então, a pessoa acha que ela quer saber uma coisa, ela tá lá, na verdade, para saber outra. Né? Ela quer conversar sobre outra. Ela marca um mapa de uma coisa que às vezes não tem nada a ver. E aí, você tem que mudar o que você vai fazer na hora. Entendi. A técnica na hora. Então, você tem que passar por todas as técnicas. Tipo, a pessoa acha que ela quer uma revolução solar, mas na verdade ela queria saber era do mapa astral. natal. Isso, às vezes ela não sabe mesmo, ela não sabe o nome. Eu já peguei, a pessoa marcou astrocartografia, eu cheguei na hora, não tinha nada a ver. Porque ela achou que era só um mapa astral, ela achou que ela sabe, às vezes ela se confunde, isso pode acontecer, ou às vezes realmente ela marca pensando, poxa, queria carreira, mas aí no meio da sessão ela percebe que não, que ela tá com uma outra dificuldade numa outra área. Então, você tem que saber de técnica, tem que saber um pouquinho de tudo. Depois, conforme você for atendendo, vai ter o que te facilita mais. Vai ter o que você chega primeiro na resposta, vai ter o que complementa. Eu acho que é um estudo eterno, né? Não tem uma escolha que você vai fazendo. Eu cheguei na astrogenealogia depois de ir somando coisa. Eu sinto falta disso aqui. Será que isso aqui consigo preencher? Tá. Tem essa vertente, preenchi. Então, você vai somando informação. Eu acho que essa é a parte linda. Você não precisa ficar
escolher nada. Isso Entendi. Você precisa só ir percebendo Entender a dinâmica, né? o que aquela pessoa precisa. Depois você terminou aquele atendimento, você fala, puxa, sinto falta de dar uma devolutiva para essa pessoa. Vou estudar um pouco de plantas. Se eu posso, ela pode fazer um banho, um incenso, tá. Entendi, isso aqui entendi. Poxa, sinto falta de talvez dar uma devolutiva diferente para essa pessoa. Então as pessoas vão te fazendo demandas, né? Foi assim que a gente começou também a desenvolver uma linha de home spray também com cheiros de essências para trabalhar o mapa da pessoa. Então é muito por demanda. Conforme você vai fazendo, você vai sentindo, puxa, preciso disso aqui. Aí você vai atrás. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, se eu vejo um negócio, ele começa a ter sentido, eu vou procurar saber tudo sobre aquilo. Entendi? Próximo. E aí você vai somando. Tem coisa que você não usa. No meu curso mesmo eu falo, eu vou ensinar isso aqui porque isso aqui é repertório. Mas se você vai usar muito, eu acho que não. Mas tem que saber. Eu gosto muito de Revolução Solar para entender o meu ano. Eu sou apaixonada por Revolução Solar. Mas só que, te ouvindo, eu entendi que eu preciso saber muito do meu mapa que eu ainda não sei. Assim, eu achava que eu já sabia o suficiente do meu mapa e agora eu acho que eu já não sei o suficiente para entender realmente quais são as minhas potencialidades, o que eu não tenho, qual elemento falta mais no meu mapa, porque eu notei que, por exemplo, eu tenho pouquíssimo fogo no meu mapa. Pouquíssimo fogo no meu mapa. Então, assim, às vezes eu fico muito no ar, na emoção, na água e não tenho o impulso. O riscar o fósforo, né? Exato. Balanço energético é muito importante. O que você tem pouco, o que você tem muito. E que a gente pode conseguir muito usando, às vezes, assim, um óleo essencial. Isso, exatamente. Normalmente funciona assim. Você traz o equilíbrio pelo óleo essencial, pelo cheiro, por uma erva, né? Ou, por exemplo, falta fogo. Eu preciso trazer o fogo no dia a dia, né? Então, sol, calor. Você nota que eu tomo muito, né? Adrenalina. E então a gente vê isso no mapa. Tem um ponto muito interessante também que é o signo oculto. Pouca gente fala sobre isso, chama signo oculto ou programante, que é um balanço que a gente faz entre elemento e ritmo e a gente vê qual que é o maior dom que você tem no mapa. Quase nenhum lugar fala sobre isso. Só os espanhóis falam. A doutrina espanhola, venezuelana, eles são excelentes nisso. A gente não fala sobre isso. Mas Venezuela. Não, eles não têm lido o mapa direito. Ou só eles têm lido certo, tá todo mundo errado, né? Das duas uma, não, né? mas os latinos são muito bons. Eles têm muito conhecimento de astrologia. E de tudo de língua espanhola, eles trocam muito com a Espanha, né? Congresso, então... É que a astrogenealogia, você falou que tem muita coisa na Espanha, né? Espanha, exatamente. Principalmente na Espanha. E vem de lá esse termo, signo oculto. É um astrólogo que se chama Enzo de Paola que criou. Você pega o maior elemento que você tem com o maior ritmo, e ele não pode coincidir. O que é ritmo? Os signos, eles são divididos em cardinal, fixo e mutável. Então, a gente faz esse balanço, né? Mas provavelmente o Astrolink tem. Se você tem o maior cardinal, o maior fixo, o maior mutável. 55% cardinal. Cardinal. E o maior elemento? Ar. Ar. Ar cardinal é Libra. Libra é alguma do seu Sol, Ascendente ou Lua? Sai fora, é sim. Não. Se não for, pode ser Libra. É uma das 4 coisas lá que ela tinha falado. Ou o meio do céu, ou coisa? Cadê? Porque não, a sua lua não é Libra, que é a minha. Não. O seu Sol é Gêmeos. O seu Meu ascendente. Sol é Gêmeos. Meu ascendente é Câncer. Então, o teu signo programante... Minha lua é em Libra. Então não pode ser Sua lua em Libra? Minha Igual lua a em mim? Libra. Jura? E qual é o segundo maior ritmo? Tem no Astrolink? Tem tudo que você me Ele pedir. é excelente, por isso que eu sempre recomendo ele. Mutável. Ok. Ar mutável também não vai poder ser que é Gêmeos. Então, o ar fixo, Aquário. Provavelmente o teu signo oculto será Aquário. Que engraçado! Age of Aquarius. Porque ele é tão... O Gabriel tem tanta coisa de tradicional na cabeça dele que é muito engraçado o signo oculto dele ser Aquário. Exatamente. Esse é o propósito do clã. Como o signo oculto qual é o seu propósito de vida? O seu propósito de vida é trazer o Aquário para o mapa. Por isso que ele fez o Rivo News, faz todo sentido. Que tem esse ascendente, né? Ou seja, trazer a mudança de pensamento, trazer a abertura da mente para o clã. Pra não isso já fala com Gêmeos, né? Você já veio questionar e falar o que ninguém falaria ali dentro.
Aqui, ó. É mais fácil você ver porque o meu tá todo muito dividido igual. Vamos ver. Você tem 34% de terra cardinal. Terra cardinal é Capricórnio. Você não tem nenhum dos 3 em Capricórnio. Nenhum dos 3 em Capricórnio. Então, o teu signo oculto é Capricórnio. É o meu meio do céu. Olha que interessante como bate, né? É. Então, qual é o dom que a tua família deixou? E por isso também as preocupações com o financeiro. Capricórnio, né? De estrutura. É que eu só falo nisso, entendeu? É isso. E quando você vai sentir que você tá desconectada, quando você começa a travar, sentir a coluna, muito cansaço, isso é Capricórnio. Não foi combinado, eu juro. Eu também não Minha contei nada lombar pra ela. destrói. Porque o que Eu o Capricórnio carrego. tem como propósito é aprender quem ele tem que carregar, o que ele tem que carregar. Porque vocês se sentem responsáveis por tudo. Né? A diferença do touro pro Capricórnio o touro faz por ele. Mas o Capricórnio pensa, se eu cair, cai todo mundo. Se eu falhar, cai a estrutura Acho que é melhor. toda. Vamos parar por aqui, porque É tô isso. ficando um pouco assustado. E eu até. penso assim, em qualquer aspecto da Sim. minha vida. Sim. No meu grupo de amigos, Isso, no aqui. meu programa, na minha família, o Sim. tempo inteiro. Sim. Exato. Se eu desmoronar, desmorona tudo. todos. Exatamente. Isso é o Capricórnio. É o que ele tá justamente aprendendo a entender. Como é que eu trabalho isso? Em nome de Jesus. Como é que você trabalha? Bom, primeiro a gente precisa trabalhar essa coisa da limitação, né? Então, colocar limite. Quem que eu aguento carregar? Isso aqui é meu. E quando a isso gente aqui tem a não lua é em Libra e a meu. gente não sabe botar limite. Não sabe falar não, Não né? trabalhamos com favoritos. Exatamente. Você vai... Por que você vai ter também, né, a lua em Libra? Você foi ensinada ao sorrir e acenar. Não, tá bom, tudo bem, tá tudo certo. Ah, sim, não vou ser desagradável, né? Não vou ser... Vidal, se você não acreditar mais em astrologia depois dessa, eu desisto, cara. Não vou ser chata com essa pessoa, não vou ser desagradável com ela, né? Eu vou ficar E aí nisso você em vai. silêncio. Eu só vou me suportando. manifestar quando ela errar. Aí a coluna lombar vai. E Libra também fala de lombar, né? Vai descarregando demais. Isso é o básico, pois é, sabe? Eu vou ter que abarcar 27 sessões com ela ano que vem, entendeu? Faz o mapa do corpo também. O de pet. Pet. O que é de Até pé? pet? Claro. Ah, mas ele tem o Lupicínio. É. O Lupicínio é o cachorro dele, que é o bicho mais ansioso que eu já vi na Ele minha é, vida. tadinho. Porque você é ansioso. Não imagina, ele é tranquilíssimo. O cachorro, ele entra, o nosso pet, ele entra na dinâmica do nosso clã. Então, o dia que ele chegou, se você não tem a data de nascimento dele, o contexto que ele chegou, ele tem a missão dele como tutor. Ele sente tudo que você sente. Meu amor de Deus. E muitas vezes, infelizmente, assim, eles, por amor, nos protegem, né? Então, chegar neles primeiro antes de chegar na gente. Por isso que você fala que você sempre passava coisinhas nos teus Isso. cachorrinhos E eu também, falo né? Pra ela até hoje, eu falo, deixa que eu cuido, eu sou grande, você não precisa por mim. Porque eles nos protegem, né? Eles entram no nosso clã. Ah, Lupe, não se emociona. Meu cristalzinho. É, o meu cristalzinho de o Sei quê? como é. Pureza e pelos. De pureza. Chama e Lupe? Lupicínio Rodrigues. Lupicínio. Amato Weiner. Ele tem nome e sobrenome. E ele tem qual signo? Ele chegou quando? A gente pegou ele em março e a idade estimada era de mais ou menos 3 meses. Então a veterinária botou a data genérica de 1º de janeiro, mas não tem uma precisão. Mas ele assim. chegou na casa como peixes, provavelmente. 15 dias antes da pandemia. Ele chegou Começar. em Capricórnio. E aí foi terrível. Então ele provavelmente é capricorniano. Ele é ansioso? Muito, É metódico? tadinho. Estrategista? Conforme a idade foi Estrategista, avançando, é. ele se tornou bem metódico. Agora ele tem todo um ritual para comer Tem. que ele não tinha. Você pode ver, ele vai querer pegar um negócio, ele vai fazer todo um Nossa, cálculo, como é que ele vai querer isso. pegar aquilo. Isso mesmo. É. O mapa astral do bicho é O mapa demais astral para do mim. bicho gente. é puxado, né? É. Agora, a gente falou muito da gente, muito bem, muito obrigada, mas eu quero saber da senhora, tá? Quero saber, sim. Oi, Virgínia. Quero te dizer que eu sou fã da sua carreira, mas antes de tudo, eu sou fã de você como ser humano e é um orgulho para mim ser sua mãe. É um aprendizado diário. Eu queria saber de você uma retrospectiva desse ano. Quais foram os momentos mais desafiadores que você viveu e quais os aprendizados que você tem tirado desse ano, principalmente?
Ah, Dona Vânia. Dona Vânia. Vocês acham que eu sei coisa dessa mulher? Essa mulher é um crânio. Muita coisa que eu sei, ela que me ensinou. Ela tá junto com você também, né? Ela trabalha com a nova medicina germânica, a microfisioterapia. Ela foi para a área da saúde virginiana, né? E eu com o aquário vim trazer, falou, olha, abre a cabeça, pensa nisso. Que tal se desafiar nisso? Mas, enfim, Mames, esse ano que ela perguntou, né? É o meu ano de Plutão no meu mapa. Opa! Então são vários renascimentos, né? Eu acho que o mais importante para mim nesse ano tá sendo descobrir a minha força de volta, né? Não, a Virgínia teve um episódio seríssimo com o Monjaro. Com o Monjaro, quase. Ou com a Tizê Partida Falsa. Fui de horas. Fui por horas, assim, que eu não fui. Que ela não morreu mesmo. No meio do ano. Com uma pancreatite braba. Foi parando todos os órgãos. Foi por Deus, assim, que uma médica amiga da minha mãe tava com ela quando eu falei, mãe, não tô melhorando, a gente ia pro hospital. Capricórnio. General. Traz ela aqui agora. E não teve o que fazer. E ia pro hospital, voltava, não passava. Ia pro hospital só vomitando, não ficava mais de pé. E ninguém descobria. Até que eu fui, que ela descobriu e achou e conseguiu reverter. E ela fala, se fosse mais algumas horas, não dava mais tempo. Você não voltava. Nossa. Tinha parado o fígado, tava parando o rim, meu pâncreas não existia mais. Eu não conseguia beber água, só molhava a boca, assim. Então foi... Aí disso eu voltei de São Paulo, né? A gente se mudou pra cá. Mudou na verdade, pra Campinas, que era onde minha família nasceu, onde eu nasci. Então já foi uma mudança super grande pra gente. Agora a minha doguinha, né, que tá se recuperando também dessa doença autoimune. Então, de novo, exigiu toda a força da minha vida, assim. Porque a gente talvez imagina quando eles ficarem mais velhinhos, tal. Não, 4 aninhos é... 4 aninhos, assim, te dá um diagnóstico de, olha, não sei se ela sobrevive. Você fica... Ai. E elas são muito tudo pra mim, assim, né, amor? Eu entendo muito. A gente cuida demais delas, você entende, né? Não, e o pior é que como você... Pior não, mas assim, como você é aquariana, você faz a sua revolução e ela é a do ano mesmo, né? Porque é no começo do ano. Ah, é verdade. Aí quando você viu que era um ano de Plutão, você falou, Já tava, com certeza, com certeza. E agora que ela internou, o Sol tava exatamente em cima do meu Plutão. E eu, meu Deus, pelo amor de Deus, que ela renasça, que seja eu descobrindo a minha força de renascer e não uma perda. Então a minha cabeça, astrologicamente, né, ficava o tempo todo, meu Deus, é um Plutão, é um Plutão. Mas é isso, descobrindo a fé de novo. A Também. força do amor, da família, do apoio, acho que... Foi isso esse ano, porque foi difícil. E o que você espera pro seu ano que vem? Menina, eu tô super curiosa, porque acho que vai ter 6 planetas em aquário. Uau! O que Na você minha vai revolucionar? Exatamente, não sei o que vai sobrar. Vai mudar tudo. A Virgínia vai vir com tudo. Ela vai fazer medicina. Mas você sabe que eu astrologia, prestei pra medicina e passei, eu não fui estudar. Mentira, sério? Eu fiz porque eu era bolsista, tinha que prestar. Por causa da bolsa, prestei, passei e não fui fazer. Fui Ela fazer falou direito. que eu tinha uma mediunidade aí, ó. Aí, ó, Tá tá vendo? vendo? Tá vendo? Mas não sei se volto pra lá, espero que não. Não, você cura as pessoas de outro jeito. Exatamente. Pronto. Vamos indo, eu tenho uma última. Ai, mas é que eu quero saber Mas mais podemos coisa. também. Mas é que se for consulta pessoal, a gente desliga a câmera. Não tô brincando, mas é que, por exemplo, eu só queria falar só mais uma Claro. coisa de astrocartografia que eu acho muito interessante, que as pessoas falam assim, beleza, muito legal o negócio de astrocartografia, mas eu não posso viajar. Uhum. E eu descobri que exatamente o que eu queria trabalhar esse ano é em cima de Tel Aviv, cidade que eu estive esse ano. Olha. Então eu fico com a imagem do fundo de tela. Era pra Perfeito. você estar lá na sua virada, mas você já foi, então... Eu fui meses depois, assim. Mas é interessante fazer esse tipo de coisa pra quem não pode viajar, pra quem não pode... Então, para o aniversário não faz diferença. Então, o mapa do meu aniversário seria ótimo em Los Angeles, mas não posso ir. Aí não tem o que fazer. Tem que ser da onde você passou mesmo. Mas existe a astrocartografia, que é o teu mapa, ele tem conexões, os planetas têm conexões com países do mundo. Para você acessar e trabalhar esse tipo de energia do teu mapa, você se conecta com aquele país. Gastronomia, filme, documentário, música, fotos no teu celular, itens na sua mesa, conversando com as pessoas de lá. Então, você entrando em contato com esse país, você trabalha aquele ponto no teu mapa. Você começou a fazer isso antes de saber.
Exato. né? Então você não precisa estar lá presencialmente, mas você pode manifestar ou trabalhar isso à distância dessa forma, né? Essas formas indiretas que a gente fala. E funciona, né? Funciona. Você contou o caso da menina que você aconselhou terminar num japonês, porque ela tinha... Isso, ela tinha a linha de Plutão. E ela falou, nossa, é verdade, deu Ela super tinha que certo. terminar um relacionamento e a linha de Plutão dela, que é término, é Japão. Ela falou, vai no japonês. Ela disse que foi ótimo. Ele vai chegando mais perto. Lá na Praça da Liberdade. Exato. Termina na Feirinha da Liberdade. Ai, Virgínia, vai. pra gente encerrar, então, pra quem tá acompanhando, pra quem acompanhou essa entrevista toda e tá ansioso um pouco, né, com tudo que tá por vir, quebra de ciclo, ano de plot twist, mudança coletiva, explosão de um lado, muita riqueza do outro. Qual que é a pergunta mais inteligente que alguém pode fazer do ponto de vista astrológico quando for olhar o seu mapa para 2026? Algo que vá além de, vou ganhar dinheiro, vou encontrar meu amor. Uma pergunta que possa dar uma resposta que vá realmente... Diante dessa conjuntura. Isso. Eu acho que o ponto é, então, como eu aproveito tudo isso para que eu cresça. Né? Como que eu uso isso que vai acontecer. Então, as pessoas elas estão se preparando, elas estão se armando, elas estão mudando, elas estão revolucionando. O que então as pessoas vão querer no meu negócio? Elas vão querer algo diferente, algo novo, algo que elas sintam que a fortifica, que traz coragem, que traz impulso. Eu vou ter que mudar essa abordagem. Como que eu posso trazer isso para as pessoas naquilo que eu faço? Né? É porque é isso que elas vão demandar. Se eu trabalho com espiritualidade, é isso que elas vão demandar. E no que eu estou sendo chamada a agir assim? Porque no seu mapa esses signos estão em algum lugar. Então, em que casa estão esses signos? Porque é lá que você vai estar sendo chamado a mudar, a agir, a se encorajar, a tomar partido. Então, acho que para onde eu iria depois de tudo isso? Olhar no meu mapa onde eu tenho esses signos, que casas eu tenho, portanto, que áreas vão ser, né, impactadas por esses Tem esses algum signo que é posicionamentos. legal a galera ver pro ano que vem? Áries, com certeza, que tem 2 planetas, né, entrando em Áries, onde a gente tem Áries, cada um. Tá. E o próprio Aquário também, né, que tem um Plutão passando ali, mudando tudo. Ver onde tem Áries e Aquário no seu mapa, em qual casa tá e ver o que essa casa Isso. significa. Gêmeos, você pode ver e saber que ali você vai ter mudança. Ali, se você tem na carreira, muito possivelmente você vai mudar o interesse, ou você vai querer começar a cansar daquilo que você faz, ou vai ter que revolucionar, trazer uma coisa diferente, uma vertente diferente para aquilo que você faz. Se você tem no financeiro... Mas você não coisa olha o nova. planeta na casa, você olha o signo na casa. Isso, porque se eu tenho um signo naquela casa, aquele planeta vai passar lá por trânsito. Então ele vai tocar essa casa. Eu tenho que ver o signo na casa. Isso. Tá. Vou ver o signo na casa. Isso. Tô anotando tudo, porque eu vou ter muito trabalho hoje à noite. Nossa, amanhã tem outra entrevista, Cecília Flesch. Sabia que tinha que ter sido o inverso, Vidal. Tinha que deixar a Virgínia para terça. Que agora ela não vai conseguir pesquisar para de amanhã. Mais nada, acabou. Virgínia, obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho que te dar um presente. Isso. Brasiliana Shop é a apoiadora, junto com a produtora Camaleão e com a Escola de Música Intermezzo, a Brasiliana Shop, ela é uma redirecionadora de importados. Conheço. Conhece? Você ganhou uma caixinha da Brasiliana. Amei, muito obrigada. E aí tem cupons aí dentro, tem produtinhos aí dentro, aquelas Cheirinho coisinhas Estados Unidos. gostosas que ela eu mostra. acompanho, Que a Fabi mostra. Sei. Tá tudo aqui dentro. Facilita muito a vida. Amei. que bom. Muito obrigada. Obrigada a você por ter vindo aqui nesse momento tão plutoniano da sua vida. Perfeito. Foi bom demais, viu? Foi. Bom, sempre Adorei. bom aprender. Que bom. Podem que me bom. chamar que eu venho. Obrigado. Sempre. Obrigada. E vocês, para se manterem alinhados com os astros da informação, Consumam o Rivonil, seu resumo semanal de notícias aquariano, todas as sextas-feiras, 12h30, neste mesmo canal com do YouTube. ascendente em aquário. É verdade, nós somos escorpianos. Mas a gente passa o aquariano, que é essa grande revolução na sua vida, É se isso. formando. E um feliz ano novo do Talks, pelo menos, né? Exatamente. A gente ainda vai ter... A gente se vê Vai ter o sexta-feira. Rivonil sexta-feira, tá? Então, beijo.